Sabe quando você acorda já com dor no maxilar, de tanto que você tava sorrindo de bobo? Eu falei, cara, não acredito que eu vou pro Jogo Aberto, não acredito que eu vou fazer a participação no programa. Segundo, pela torcida, que eu pago o pau mesmo. Os caras são diferentes, pode falar o que for, velho. Pode falar, tô falando que é maior, ou melhor, ou pior. Porque é diferente, velho, diferente dos demais. E com a forma catastrófica, porca, que a gestão comandou o clube em 2024, o Atlético tava fadado ao rebaixamento. Olá, olá, sou Antônio Curti, vamos para mais um Além das Linhas, hoje com o Capelanes, para falar de futebol, claro, mas de vida, da experiência dele nos Estados Unidos. Vai além das linhas, além do Atlético Paranaense também, e da situação da Série B, o futuro do time. Fique conosco. Lembrando para você se inscrever no nosso canal, já passamos de 2.000 inscritos aí, um pouco menos de um mês e meio, então junte-se a nós. E lembrando, claro, que o nosso podcast é trazido a você por kto.bet.br, tá aparecendo um QR Code na tela para você dar um temperinho a mais aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Vamos para a entrevista agora. Capelanes, obrigado por ter vindo. Você veio direto da Band de Jogo Aberto, né? Opa, direto. Obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Que honra estar aqui com vocês. Bora falar bastante. Obrigado. Principalmente o que honra. Fico lisonjeado. Que isso. Aos pouquinhos a gente vai crescendo aqui com Além das Linhas. Capelanes, eu quero começar com uma curiosidade que eu tenho. Eu não sei a resposta. A gente faz uma capivara de todos os convidados aqui. Um roteiro maravilhoso. Vou sair daqui preso, então. Beijo para Felipe Lobo, inclusive. Cara, eu fiz faculdade no interior. Tá. Em Ribeirão. Então, eu saí meio que desse eixo Rio-São Paulo e eu convivi com o torcedor do Goiás, do Cruzeiro, do Atlético, muitos torcedores de times do Rio que moravam no Triângulo Mineiro. Ixi. Mas eu nunca tinha visto alguém de São Paulo que torce pro Atlético. Aliás, Atlético Paranaense, te incomoda se fala Atlético Paranaense? Não, modo algum. Atlético Paranaense. Tem essa polêmica do H também, que o pessoal brinca que é Atlético, né? Mas é Atlético Paranaense também, não tem nenhum problema. Cara, muita gente não acredita nessa história, mas a história é verídica, até porque eu tenho fotos também, para poder comprovar. Inclusive, posto várias dessas fotos. Faz uma tatuagem que nem eu. Não, mas tá nos meus planos, sim, fazer. É que eu não gosto muito daquela. Eu gosto de fazer uma outra tatuagem e outra, eu tenho uma outra também, mas eu gosto de ficar que nem um gibi, sabe? Que nem alguns amigos meus, pô, você não tem nem uma par de pele, vai tirar sangue, vai tirar de onde? Que nem pode, tanta tatuagem que tem, né? Então. Mas, cara, a história, assim, para fazer um resumo do resumo. Sempre fui apaixonado por futebol desde moleque. Meu pai me dava carrinho quando era moleque, não era bola ou camisa de clube de futebol. Tanto que a primeira camisa que eu ganhei foi uma da Roma, retrô, que eu ainda tenho, pequenininha. Mas não serve mais. Não, meu Deus, mas não passa nem da cutícula, né? E uma do Parma, da Itália. Também decretou falência, voltou, aquela história toda. Então, assim, sempre fui apaixonado por futebol. Meu pai me levou 2 vezes no antigo Palestra Itália. Os 2 jogos o Palmeiras não ganhou. Seu pai é palmeirense? Meu pai é palmeirense, não praticante. Tá. Ele gosta do Palmeiras, acompanha futebol, mas assim, Palmeiras ganhou a Libertadores. O Palmeiras ganhou ou perdeu? Esse é o torcedor do Palmeiras, entendeu? Meu pai. Minha mãe é santista. Também não praticante. Minha irmã não torce pra ninguém. Um tio era corintiano, meu avô era vascaíno, o outro tio era São Paulino. Então, assim, era uma miscigenação gigantesca na família. E eu tenho uma parte da família que mora em Curitiba. E quando foi aniversário dessa minha tia, quando eu era bem moleque, eu fui pra lá e aí o pneu do meu pai furou na estrada. Sei bem como é isso. Você sabe bem como é isso. E aí o carro ficou totalmente desbalanceado, cara, caos. Então nós chegamos no sábado, curtimos o sábado e no domingo meu pai teve que achar uma mecânica para poder consertar e minha tia me levou no estádio. E o Atlético venceu essa partida. E aí eu vi aquelas caveiras, vi bandeirão, vi batuque. Pela primeira vez eu me senti em casa com o time ganhando o jogo. Porque eu tinha ido para São Januário com meu avô, o Vasco perdeu. E era um baita no time. Eu tinha ido no antigo Palestra Itália 2 vezes com meu pai, nenhuma Palmeiras ganhou. Eu tinha ido com meu tio ver jogo de São Paulo no Morumbi, também não ganhou. Eu falei, pô, hoje eu vou ao pé frio, até hoje. Mas quando eu fui ver, o Atlético ganhou. E eu voltei para São Paulo falando que eu torcia pro time da Caveira. E a diretora do colégio ligou pra minha mãe, que coisa fúnebre, seu filho falando... Peraí, quantos anos você tinha? Eu tinha, cara, 6 anos. Tá, é realmente uma criança chegando na escola. Entendeu? 6, 7 anos, torce pro time da Caveira, time da Caveira, time da Caveira. Que história é esse time da Caveira? Aí minha mãe, não, veja bem, no final de semana ele foi no estádio, viu umas caveiras e tal, e ele torce pro Atlético. E aí, quando eu tinha 10 para 11 anos, o Atlético é campeão brasileiro em 2001. Eu estive no jogo da semifinal contra o Fluminense, que foi para mim o maior jogo de todos os tempos que eu vi como torcedor no estádio. Mais que Copa do Brasil, mais que Sul-Americana. Nesse jogo ele foi fantástico, que teve a reviravolta, 3 gols do Alex Mineiro, classificou a gente para a decisão. E o Fluminense já tinha atrapalhado a gente naquela edição de Brasileiro. E aí, velho, virei torcedor, o resto é história. Era solitário ser o único torcedor do Atlético, tipo, no seu círculo de... Porque eu imagino que era o caso, né? Morando em São Paulo. No círculo de amigos, tipo...
Porque parte do futebol é poder zoar amiguinho e o amiguinho te zoar, né? Exato. Você sentia falta disso? Como era? Cara, pior que eu sempre gostei de provocar, de zoar, de brincar. Eu sempre fui o fanfarrão da turma, o cara que ficava lá no fundão, jogando papelzinho dos outros e tal. Hoje em dia não pode, mas fazia bullying com os amigos também, mas assim, um bullying do bem, né? Nada de, machucar e tal. De sacanagem, sempre brincaram comigo, eu sempre brinquei também. E era legal muitas vezes ser o alvo da galera, tipo assim, seu time nem existe, seu time não ganha nada e tal. Só que quando meu time ganhava, nossa, eu montava em cima. E foi uma época que o Atlético tava... Porra, em ascensão plena, 2001 campeão brasileiro, 2004 é bem verdade, foi vice-campeão, mas assim, por uma fagulha que não foi campeão. 2005 foi vice da Libertadores. Então assim, peguei aí um período que o Atlético minimamente incomodava os gigantes. Começou a aparecer, não que não existisse antes, mas começou a cravar história no cenário do futebol nacional. Porque antes de 2001, quando você falava, o futebol paranense, era o Coritiba, ponto. Por mais que o Atlético tenha a sua história, década de 40... campeão em 85. Exato, mas assim, o Coritiba era o único time campeão nacional do estado. E aí o Atlético, ele fala, não, peraí, agora tem 2. Aí o Atlético vai dando os seus próximos passos, volta para uma Série B, fica na Série A, conquista uma Copa do Brasil, 2 Sul-Americanas. Hoje, por exemplo, a curto prazo, médio prazo, você fala, títulos internacionais do estado do Paraná. Só tem 2 times, só tem 2 títulos, de um time só, que é o Atlético campeão da Copa Sul-Americana. Então, o torcedor do Atlético tá lá em Curitiba, porque acaba sendo uma torcida mais regionalizada. Lógico que tem em outros lugares, como você, mas ele te abraça, assim, você sente? Ou tipo, putz, o cara é de São Paulo, tem essa rivalidade? Cara, vou ser bem sincero, todas as vezes, eu já fui muitas vezes para Curitiba, tem muito torcedor e muito não, cara, é uma minoria, tá? E às vezes acha que eu só tô falando que eu sou atleticano ao vivo nas redes sociais porque o Atlético começou a ganhar e calhou de eu entrar no jogo aberto. Se você for pegar Rádio Bandeirantes, eu entrei em 2014. 2014 eu entrei, um mês antes da Copa. Na minha primeira semana ou segunda semana me perguntam ao vivo, eu tava como produtor lá, me perguntam ao vivo, e aí que time você torce? Eu falei, Atlético Paranaense. Tá lá, entendeu? Só que o que aconteceu? Eu entrei no jogo aberto em 2020. Então eu entrei no momento que o Atlético estava em ascendência total, campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil. Então eu peguei essa nata atleticana. E aí muita gente calha falando o seguinte, olha lá, o personagem entrou no programa porque torce para o Atlético está bem. Mas não foi isso. Calhou uma coisa com a outra. O Atlético está uma porcaria, tá na Série B, e não é porque vou deixar de falar do Atlético ou ser atleticano. Sempre foi assim, desde que eu me conheço por gente, entendeu? E vai ser assim para sempre. É que o complicado é que tem gente que faz isso. Faz. Que fala que torce para um time de um lugar que não é de uma capital para poder ter um escudo. Não, mas eu torço para tal time. É isso. Claro que tem gente que torce efetivamente para um time de uma competitividade menor. A gente teve aqui o Flávio Gomes, por exemplo, que torce para a Portuguesa. Não é migué dele, ele torce para a Portuguesa. Mas, infelizmente, isso acontece. Aí eu acho que por um fazer, acaba os outros sofrendo junto e o seu caso parece... É bem legítimo, né? Não, é total legítimo. E assim, e mesmo que não fosse também, por que eu mentiria para quem me acompanha também? Tá aí na rede social. E outra coisa, eu sou um cara que, graças a Deus, podem puxar a capivara, como a gente até brincou, eu sou um livro aberto, velho. Eu já falei várias vezes dos times que eu gosto de acompanhar. Eu, por exemplo, fui setorista do Corinthians por 7 anos, como repórter. Todo dia falava de Corinthians, todo dia falando dos bastidores, todo dia na rádio, na TV, falando do que acontecia no clube. Eu criei uma admiração, um carinho e respeito pela instituição. Primeiro pela história, brilhante. Segundo pela torcida, que eu pago o pau mesmo. Os caras são diferentes. Pode falar o que for, velho. Pode falar, tô falando que é maior, ou melhor, ou pior. Porque é diferente, velho. Diferente dos demais. Por que a torcida do Corinthians é diferente? Do jeito de não abandonar o time? Cara, vou falar pra você uma coisa, velho. Eu sou apaixonado pelo Atlético. Sou apaixonado pela forma como a torcida torce. Sou apaixonado por tudo que pode entregar como torcedor. Mas a gente tem que reconhecer também o que a gente enxerga do outro lado. Eu tive uma longa experiência acompanhando de perto o Corinthians. E a torcida do Corinthians, ela faz coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Que é o exemplo que eu gosto de dar quando alguém me pergunta sobre essa questão da torcida. Eu estava atrás do gol, num jogo entre Avenida e Corinthians pela Copa do Brasil. O Corinthians estava tomando um pau do Avenida, velho. Tava 2-0 para os caras. 2-0. Primeiro gol sai com o começo do jogo, a torcida do Corinthians continua apoiando. O segundo gol sai. Começa a chover, cara. Olha, você não consegue, era uma cortina de água, você não conseguia enxergar o palmo da sua frente. E eu tive até dificuldade atrás do gol, tava na reportagem para ver quem que marcou o gol. E de repente, cara, até arrepia. A torcida do Corinthians começa a pular setor norte, passa para o setor leste, passa para o setor oeste, passa para o sul, passa para as cadeiras, passa para os camarotes. Aquele estádio começa a tremer de um jeito. E aí o goleiro do Avenida, velho, ele olha para trás, porque no entendimento dele, me pareceu, até perguntei para ele depois do jogo, que simplesmente o gol tinha sido anulado. Tamanha festa
que a torcida do Corinthians fez no segundo gol do Avenida. Irmão, qualquer torcida do Brasil, quizás do mundo, teria tido uma reação oposta do que naquele momento a torcida do Corinthians teve. Então, quando eu falo que a torcida do Corinthians faz coisas diferentes, esse é um exemplo de vários que eu poderia dar aqui. E o que aconteceu? No último lance do primeiro tempo, o Corinthians faz um gol que dá uma sobrevida para ele, ir para o intervalo perdendo por 2-0 é meio complicado. Faz o gol, se eu não estou equivocado, foi o zagueiro Henrique que faz aquele gol no bate-rebate na área. E o intervalo vai, os jogadores do Avenida, eles vão em choque para o intervalo. Tipo, a gente está ganhando o jogo, estamos aqui classificando nesse momento, o que está acontecendo? E aí o Corinthians volta com uma outra cara, vira o jogo, acho que mete um 4 ou 5 no Avenida e classifica para a próxima fase. E conversando com os jogadores do Avenida depois do jogo, isso me chamou a atenção. E eu falei, cara, vocês se sentiram tocados também pelo que a torcida do Corinthians fez hoje? E aí um jogador falou assim para mim, os caras ganharam o jogo, velho. A torcida da arquibancada ganhou o jogo, entendeu? A gente pode falar que a gente pipocou, que a gente não teve força aqui, mas os caras fizeram que é diferente. Então, não é puxando o saco, é para ter like, é para ter seguidor também, não. Quando tem que criticar e bater, eu bato e bato muito também. Mas tem muita coisa boa no Corinthians. Uma delas é a torcida que é diferente dos demais. Vai falar o quê? Eu acho que na reta final do Brasileiro do ano passado, claro, tem o mérito, o Garro jogou bem, mas a campanha do Corinthians em casa foi o que salvou o time do rebaixamento, né? Total. Então... Vamos pegar um exemplo aqui? Nada contra a torcida do Grêmio, tá? Antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, os caras colocaram numa arena 5 mil torcedores. Uma torcida gigantesca. E tão apaixonada quanto. Só vai na boa? Você tá na boa, você tá na ruim. Você tá na boa e tá na ruim. Você pega a média de público do Corinthians, mesmo com um time qualificado, com um monte de jogador ruim, um time lutando contra o rebaixamento, ingresso caro, plano de sócio-torcedor que é um lixo, logística complicada, estacionamento abusivo, tudo joga contra a torcida do Corinthians. Mas você não coloca menos de 30 e poucos, 40 mil lá todo jogo. Vai falar o quê? É isso. Te acusam de torcer para algum time que não seja o Atlético? Corinthians. O Corinthians. Porque eu falo essas coisas. Mas eu sou um cara muito transparente, velho. Não necessariamente o dono da verdade. Não tenho pretensão, nem interesse, muito menos conhecimento de ser o dono da verdade de alguma coisa na vida. Nada. Só que eu acho que o futebol é um debate. Eu vou colocar a minha opinião, gostem ou não. E eu sempre me posiciono aqui de muitas coisas que eu gosto. Por exemplo, se você me perguntar qual é o maior clube do Brasil, eu falo sem nenhum problema. Vou trazer meus argumentos sabendo que do outro lado muita gente vai discordar. E tá tudo certo, é um debate, não tem certo e errado. São pontos de vista, cada um tem o seu. Falando em Atlético, eu acho que eu queria entender, lógico que você não pode falar pela torcida, você não é um porta-voz, você não foi eleito para isso. Mas aqui em São Paulo talvez chegue menos esse tipo de informação, de termômetro. Como é hoje o relacionamento do torcedor do Atlético com o Petralha? Péssimo. É péssimo? Péssimo. Em maioria? Péssimo. É o pior possível. É o pior possível. Você até me perguntou como é que é a sua relação com o torcedor. Cara, quando eu vou para Curitiba e fui várias vezes para lá, e inclusive estarei no jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil lá, e no Morumbi também, sempre fui muito bem tratado. Nunca aconteceu, vai embora, você é corintiano, você é palmeirense, você é da mídia São Paulo, eixo Rio São Paulo, nunca aconteceu. Sempre sou muito bem tratado. Não tento achar que também, eu tô lá, tô chegando aqui, o Capela vai tirar foto. Eu vou lá fazer o meu, assistir o jogo e tal, se me reconhecerem e quiserem trocar ideia, show de bola. Analisando a situação do torcedor com a diretoria, é a pior relação possível em anos. Em anos. E muito por causa... Do rebaixamento. Nem por causa do rebaixamento. O rebaixamento foi a cereja do bolo. Tá. Eu fiz uma entrevista com o Petralha na rádio, foi em 2021, talvez. O Petralha até naquela oportunidade quase tinha morrido. Ele estava com um problema gravíssimo de saúde, que ele conseguiu se recuperar. E durante essa entrevista por telefone, ele falou assim, eu já consegui, se eu não estou equivocado, acabar com 2 ou 3 torcidas. Falta uma, que no caso é a Fanáticos, que é a maior, que é a torcida organizada. Então a relação sempre foi ruim. E a relação, a cada ano que passa, dá de cada vez mais desrespeito. O Petralha, ele tem aquela imagem emblemática, histórica, da pior forma possível. Quando ele pega, coloca o dedo no meio e faz assim para a torcida inteira no estádio. Entendeu? E em qualquer instituição séria, em qualquer clube sério, esse cara teria ido para a comissão de ética, teria sido banido, teria sido excluído, teria sido empichado, mas não. O Atlético é uma Coreia do Norte, que nem mesmo o torcedor aguenta mais. O futebol brasileiro mudou, Curti. O negócio é o seguinte, cara, não existe mais o nós contra eles. A gente está vendo a criação, a movimentação das ligas e o Atlético tem uma cabeça que está estagnada, que acha que é o mundo contra o Atlético. Já talvez lá atrás tenha sido assim. Esse discurso colou na torcida já? Cara, esse discurso já colou sim, já colou. Muita gente entendia que é isso aí, Petralha, tá certo, tem que ir contra o sistema da CBF, que é o que muita gente falava, tem que ir contra essa mídia porca do eixo Rio-São Paulo, que não fala da gente e tal. Então, lá atrás, eu sei que isso aí colava bastante.
Mas agora eu percebo que o próprio torcedor Capela fale mais da gente, é importante a exposição e tal, justamente porque o mundo mudou. O Petralha, na temporada passada, quando o Cuca vai embora, ele começa a falar que o Atlético, que ele se sentiu traído, que o Atlético chegou no teto. Não, o Atlético não chegou no teto, você chegou no teto. Porque você ficou preso ao passado. E o Atlético não consegue mais, progredir, só está regredindo porque é uma gestão péssima, uma gestão que, infelizmente, ela vive uma capitania hereditária e só 2, 3 peças coordenam, falam, ninguém mais pode falar, nem mesmo o jogador tem poder de exposição, inclusive contrato de alguns jogadores que eles não podem dar entrevista. Isso afasta os jogadores de assinar com o Atlético? Claro que sim. Pô, eu converso com outro jogador, já conversei com jogadores que passaram por lá. Os caras se sentem muitas vezes, já ouvi de jogador que passou por lá recentemente, inclusive. Nossa, olha, amei trabalhar no Atlético, a torcida incrível, o clube com toda a estrutura, paga em dia, mas quando você sai parece que você, passa a respirar de novo, que qualquer coisa que você fale, que saia um pouco da linha de conduta que eles coloquem para você lá, você pode ter algum tipo de problema internamente, entendeu? E quando você sai mais aberto. O Atlético é um clube uma Coreia do Norte, hoje totalmente fechado, atrasado. Não tem oposição? Não tem. Tanto que a gente viu que houve uma aclamação para o Petralha se perpetuar no poder. Agora estão criando, principalmente depois do rebaixamento da temporada passada para essa, alguns grupos políticos sem muita força estão sendo criados, é bem verdade. Só que olha só o que aconteceu. Na canetada, agora o presidente fica por 4 anos no clube. Então a eleição vai acontecer só em 2027. Então o torcedor vai ter que aguentar ainda 2025, 2026 e 2027 para ver se der uma chapa de oposição. Se puder entrar, porque os cordeirinhos do Petralha e a maior parte do conselho, que é vaquinha de presépio dele, se permitir uma chapa de oposição, para ver o que vai acontecer. Eu acho que assim, é fundamental ter oposição em tudo. Quando você tem aclamação, como acontece no clube, como aconteceu no São Paulo, isso aí é o registro de você estar fadado ao fracasso a curto, médio e longo prazo. Você já sofreu algum tipo de represália por ser tão abertamente contra a gestão do Atlético? Não. Represália, ameaça, um tipo assim? Não, até porque eu nunca quis nada do clube, sempre falei isso. Quando eu entrei no Jogo Aberto, até inclusive as pessoas que trabalham no clube, algumas pessoas se aproximaram de mim, poxa, que legal, está representando o Atlético em mídia nacional, internacional, muito bacana. Mas eu sempre deixei bem claro que, assim, até aí, entendeu? Porque quando você cria... Cara, eu acho que a pior coisa no mundo é você ter rabo preso com alguém. Porque às vezes você pega, fica muito próximo da diretoria, fica amiguinho e tal, e aí quando você vai criticar, poxa, veja bem, já aconteceu isso comigo com um jogador. Entendeu? Eu sou amigo de alguns jogadores. Qual o problema? Entendeu? Às vezes divido, vai jogar um futebol, vai fazer um churrasco que chama para ir na casa. Às vezes eu vou. Mas quando eu tô com o botãozinho vermelho ligado aqui, seja no podcast, seja numa entrevista, seja na rádio, na TV, na rede social, e se eu tiver que ser transparente com quem me acompanha, eu vou tentar ser da maneira mais justa possível. Obviamente já fiz uma crítica que eu falei, puxa vida, aqui eu passei do ponto. E tentei depois reverter, não só publicamente, mas internamente com a pessoa que ficou ofendida e com razão. Mas eu nunca tive problema assim com eles, até porque eu não quero relação alguma, não quero nada do clube, nada. Não quero que mande camisa, não quero que coloque, parabéns, Capela, nosso torcedor do Atlético, não quero nada na rede social. Eu quero que o clube seja bem gerido, coisa que infelizmente hoje não é. Bom, você se lembra no início da nossa entrevista, eu falei sobre um temperinho a mais, e a gente tem mais uma vez uma promoção, para quem assistiu Além das Linhas, aí já tá careca de saber, mas toda semana tem promoção nova aqui. E nesta semana é a chance extra. Como funciona? Para dar um temperinho, uma pimentinha no Campeonato Brasileiro na Série A, que voltou depois da Copa de Clubes, é o seguinte, você tem que fazer uma múltipla com 3 seleções só nos jogos do Brasileirão Série A. Você pode pegar vários jogos ali, não precisa ser o mesmo jogo, e o valor máximo é de R$25. Consulte os termos e condições, mas como funciona a chance extra? Se der ruim nessa múltipla, faltar uma para entrar, volta. E aí você tem mais uma chance. Eu queria muito que tivesse isso na minha vida, assim, tipo, não sei, tomei uma multa de trânsito, eu poder ter uma chance extra de voltar, por exemplo, no tempo, poder recuperar, assim. Ou, por exemplo, não reguei meu manjericão, né? Eu queria poder voltar no tempo e regar o meu pazinho de manjericão que morreu. Mas, enfim, você tem a chance extra na KTO, lembrando, múltipla, 3 seleções, valor máximo da aposta R$25, e aí você recebe uma free bet de até R$25, caso não entre uma seleção, um pontinho ali dessa múltipla, tá? Entra lá em kto.bet.br e consulte os termos e condições. Lembrando, sempre jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Bom, eu torço São Paulo, a situação não está muito agradável. Vocês vão passar da gente na Copa do Brasil. Então, será? Não está muito agradável. E hoje na Série A só 2 times não sabem o que é jogar uma Série B, Flamengo e São Paulo.
Eu espero que não chegue nesse ponto, mas eu digo isso não não é uma curiosidade mórbida, mas eu tenho a sorte de nunca ter passado por essa experiência. E no seu caso, foi na última rodada. É. Qual é o sentimento? É um sentimento de acabou o mundo, principalmente por voltar à Série B? Cara, eu costumo falar o seguinte, velho. Eu fiquei muito pistola quando o Atlético caiu. Foi um sentimento de ficar puto Eu fiquei ou é tristeza? É tipo de raiva? Fiquei com raiva, velho. Tá. Essa vez, já chegou em determinado momento, o Atlético caiu e tal, eu fiquei triste, chorei, chateado e tal. Dessa vez eu fiquei com raiva, cara. Dessa vez eu fiquei puto mesmo. Da onde veio a raiva? Porque, cara, você tá percebendo o que tá acontecendo no clube. Gente, É a conta chegando. até eu tenho alguns amigos que trabalham na Atletis lá, que é um outro canal que fala muito bem de Atlético, por sinal, fazem a cobertura diária do Atlético, e eles fizeram uma live que chamou muita atenção, os 100 erros do Atlético no ano do centenário, né, fazendo essa relação. Isso Centenário, 100 machuca erros. também, né? Por ser um ano importante. Um Né? ano fundamental e você percebia que o Atlético ia lutar contra o rebaixamento em determinado momento. O Atlético chegou a ser líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, ainda no começo de campeonato, na 10ª rodada. Chegou a ganhar do Palmeiras ali na Barueri, você entendeu? Então, assim, tava dando aí amostras que poderia fazer alguma coisa minimamente satisfatória para o seu torcedor. Não sei se brigar pelo título, mas sei lá, ficar em 8º, 7º, pegar uma vaga na pré-Libertadores, uma vaga na Libertadores direta, dava para chegar. Não tinham jogadores tão ruins assim. Só que você começa, ao longo do ano, a perceber que os caras estão fazendo de tudo pro clube cair, velho. Isso que eu me irritei. Porque às vezes, assim, ninguém cai por acaso. Só que em alguns momentos você vê que os caras estão tentando recuperar. E você percebia a forma omissa da gestão, jogadores que não chamavam a responsabilidade, a mudança de treinadores, uma relação de amigos, sabe, um nepotismo gigantesco. E aí você apontava as coisas, porra, nem a camisa do centenário os caras conseguiram acertar, velho. Nem a camisa do centenário os caras conseguiram acertar, fazendo enquete com o torcedor aí, ó, qual o estilo que vocês gostariam, porque no final das contas, quem vai consumir é o torcedor. Então vocês têm que fazer uma camisa, obviamente, pro clube, com os patrocinadores, mas pro torcedor. Aí o Atlético vai, traz um diretor de futebol, o cara já é desligado, traz um CEO que chega para revolucionar, para pintar uma parte da parede do estádio que o torcedor pede há 200 anos. Quando ele começa, ele já é desligado por problemas internos. Então, assim, e aí sempre dá a impressão que tá todo mundo errado e só o Petralha, só o Márcio Lara, essas duas vergonhas estão certos. Então você começa a ver, ao longo da temporada, ela começa a te mostrar isso, que em determinado momento o caldo vai azedar. E como azedou, e chegar na última rodada, dependendo de resultados, e vencer o Galo fora de casa para não cair, dependendo de jogadores que não chamaram a responsabilidade, pô, tava na cara que ia dar merda. E deu, entendeu? Por isso que isso enfurece o torcedor. Em pleno ano do centenário, todo mundo sabia que com a forma catastrófica, porca, que a gestão comandou o clube em 2024, o Atlético estava fadado ao rebaixamento. E aconteceu. E depois que aconteceu, você acabou fazendo uma live que viralizou. Você quebrou as coisas, né? Quebrei aquele troféu, gastei 200 pau naquele troféu do centenário. Ah, pro inferno. Você se arrepende de ter tido uma reação mais explosiva? Ou você acha que foi tipo, é aquilo, foi verdadeiro e cara, aquilo foi verdadeiro. No dia seguinte eu até fiz um outro vídeo, rapaziada. Pô, dormi mal, acordei com aquela dor de cabeça, aquele sentimento melancólico, o mundo enchendo o saco na rede social, os grupos de WhatsApp dos amigos rivais te enchendo o saco. No dia seguinte vou ter que aguentar no programa os caras me enchendo o saco a temporada inteira que vem, tem que falar de Série B, inacreditável e tal. Mas eu falei, pessoal, o futebol, o Milton Neves tem uma frase maravilhosa. Eu acho que é uma frase que define o que é o futebol. O futebol é o mais importante dentre as coisas menos importantes da vida. Entendeu? E o futebol é importante, porque mexe com a vida de muita gente. Acho que na pandemia a gente percebeu isso, né? Exato, entendeu? Total. Só que também, gente, não vamos aqui ficar se martirizando, ficar se punindo. Ah, porque o Atlético caiu, entendeu? Claro, porque o seu clube de coração caiu, ou porque o seu time perdeu um clássico. Eu não vou sair no dia seguinte porque o cara tá com uma camisa do Curitiba, eu vou lá dar um soco na boca dele porque ele torce pro Curitiba. Dane-se. Eu acho que, infelizmente, a gente vive uma falta de respeito tão grande aqui, e é uma linha tênue entre o entretenimento, a provocação, a ironia, a sadia, que é o futebol. E eu trato o futebol dessa forma. O futebol é sério, mas se a gente for levar o futebol tão a sério quanto a gente leva, vem cá, fala de política, estamos morto. Fala de segurança, não é. Fala de saúde, não é. A gente morrendo em fila do hospital esperando uma coisa básica para ter. Vamos falar de qualquer coisa, trânsito, impostos. Pô, a gente está morto. Tá morto, não tem nada praticamente bom pra gente poder falar. Se a gente for tratar o futebol dessa forma, velho, melhor trancar, joga a chave fora e vamos recomeçar o Brasil, velho. Por isso que eu levo o futebol mais na boa, entendeu? E pensando nesse levar o futebol mais na boa,
qual que é a perspectiva para o Atlético neste ano? Tá no meio da tabela, tá sendo uma Série B competitiva, tá em 8º, se não me engano, né? Tem que secar os adversários, que o Atlético conseguiu perder mais um jogo em casa, velho. Inacreditável, velho. Que não costumava acontecer com frequência no Pô, passado recente, né? Não, cara. Era difícil jogar. Sempre teve a Arena da na Baixada Arena. com uma grande fortaleza. Eu costumo brincar que depois que na canetada as vaquinhas de presépio do Petralha mudaram o nome do estádio de Joaquim Américo Guimarães para estádio Mário Celso Petralha, paira uma maldição do estádio, entendeu? O Atlético não consegue mais A homenagem de sobressair. nome em vida me pega muito. Cara. Ela me pega muito, porque ela é muito incomum. É incomum, mas assim, por um lado, eu também não vou ser hipócrita aqui no meu pensamento, tá? Eu acho que assim, você ficar fazendo uma homenagem a uma pessoa depois que ela morre, Ela não vai ver. Ok. entendeu? Só que eu acho que você fazer uma homenagem, ainda mais o clima que o clube vive e tal, desse tamanho, dessa magnitude, eu acho que você, cara, vira muito fio. Entendeu? Dava pra você ter feito uma homenagem pro Petralha. Por exemplo, o Sicupira, que é um dos maiores ídolos, pra muita gente, o maior ídolo da história do Atlético, ele tem uma estátua lá na praça, na chegada ao estádio. Legal. Como o Sócrates tem uma, na chegada da Neoquímica Arena. Como o Tele Santana tá lá, no portão principal do estádio do Morumbi, e tem que ter mesmo. Agora você dá o nome do estádio pro cara que ainda tá lá, tirando as raízes históricas do próprio clube. Pô, Joaquim Américo Guimarães, pouca gente vai saber, mas ele foi o primeiro fundador de um estádio no estado do Paraná, com ligação, sabe, com raízes atleticanas. Você simplesmente pegar, não, vamos passar o nome da cá para colocar aqui, para colocar o Petralha lá, porque os conselheiros querem... Ah, porra, tá de sacanagem, cara. Então isso me enfureceu demais. Mas eu entendo que por mais que ele esteja numa reta final de gestão, consequentemente, vamos falar a verdade aqui, até uma questão de idade avançada, saúde que não está tão boa de vida, eu acho que ele deveria sim receber homenagens, mas não desse tamanho. E o Atlético, a perspectiva na Série B, cara, vou ser bem sincero, na temporada, vai ganhar a Copa do Brasil? Não vai. Com essa bolinha, vai passar do São Paulo, por mais que o São Paulo também esteja mal? Não vai. Vou torcer, vou acreditar? É o que me resta como torcedor, ponto. Mas o foco tem que ser a Série B. Agora, dá para subir? Dá. Por que o Atlético consegue ganhar alguns jogos fora improváveis e em casa tomar pau? O Atlético conseguiu perder de 4 do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, que era o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando em casa. Conseguiu perder do Curitiba, jogando em casa. Entre outros jogos, atuando em casa. Contra o Goiás, por exemplo, que foi lá para não ganhar e acabou ganhando. E nem atacar quis. Mas viu uma brecha? Vamos ver. Gol. Dá para fazer. Mas enquanto o Atlético tiver essa forma, esse modelo de gestão com essas pessoas citadas, Márcio Lara, Petralha, entre outros aí que estão lá vivendo às custas do Atlético há 200 anos, o Atlético está fadado ao fracasso. E aí também por curiosidade, porque queira ou não, nós aqui do Eixo, eu acho essa expressão maravilhosa. É maravilha, é incrível. É malvado, é São Paulo, Rio, nós odiamos eixo do mal. Nós aqui do Eixo, assim, não chega um pouco da história dos times que de fato não são de São Paulo, do Rio de Janeiro. E eu tenho essa curiosidade de entender, agora voltando um pouco, como que foi essa ascensão do Atlético no final dos anos 90, sendo um time... Porque, queira ou não, naquela época eu lembro de ver o Paraná Clube na primeira divisão, obviamente o Curitiba havia sido campeão brasileiro em 85, Isso. E o Atlético desponta como eu sempre puxo saquismo, eu acho que no século é o principal clube do Paraná. Ponto. Todo respeito ao Curitiba, ponto. É o principal clube do Paraná. Sim. Sendo que no final do século XX não era assim. Qual que é o clique? O Petralha faz parte disso, queira ou não. Claro que sim, Né? claro que sim. É por isso, mas eu acho que assim, a gratidão não é escravidão. Claro. Entendeu? E é mais ou menos o que acontece com o Atlético. Como ele conseguiu, gente, vamos lá, o Atlético, eu não vou ficar aqui contando a história inteira também, senão a gente chega até amanhã. Sim. Mas assim, o Atlético ele já tinha as suas raízes desde lá. Por exemplo, o time que virou. Por que virou Furacão? O time de 1949, que ganhou o campeonato estadual praticamente invicto, já tinha sido campeão. No último jogo, foi fazer uma excursão no México para poder mostrar os seus jogadores e tal, e deixou um time alternativo e acabou perdendo. Mas já era campeão. Então é praticamente campeão invicto. E aí virou o Furacão, com um time que marcou gols pra caramba, revelou grandes jogadores que vestiram camisa da seleção, Bellini, Pipe, e aí vai embora. O Atlético, ele quando tá em 94 para 95, o Atlético, até o Petralha já me falou isso aí, o Atlético era visto por muitos como um clube de bairro. Ele força isso, obviamente, para poder se valorizar. Clube de bairro equivalente ao Juventus aqui na Moca, em São tipo Paulo. assim, um clube irrelevante. Quando ele fala clube de bairro, é mais assim, irrelevante. Como você falou, o Estado tinha aí o Curitiba, como lá, o Coxa Branca, os caras já são campeões, tem times assim, o Paraná tá na Série A e tal. O Atlético, ele toma um pau do Curitiba. Ele toma de 4, já toma de 5.
E o Atlético estava simplesmente abandonado, estava meio que largado, entendeu? Ninguém queria pegar aquela bucha. Pelo menos Como era a Petralha me balança de falando. títulos do Paranaense nessa época? Era Não, igual? Curitiba até hoje tem mais títulos estaduais que o Atlético. Tá, Até hoje tá. tem, entendeu? Não Até hoje sabia. tem. Para você ver só como que era algo hegemônico por parte do Curitiba diante de Paraná e de Atlético, entendeu? O Atlético vem ganhando ao longo dos últimos 10 anos mais estaduais que o próprio Coxa, mas ainda está distante para poder reverter. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, quando o Petralha, ele é um empresário. Então ele tratou o Atlético de uma forma empresária. Ele pegou um Atlético Que era e transformou numa raríssimo empresa. naquela época, né? Raríssimo. Então, assim, por exemplo, sem querer comparar o incomparável. Paulo Nobre, 2014, pegou o Palmeiras. Entendi, o exemplo é bom. Exato. Ele pegou um Palmeiras, falou assim, vou tratar como se fosse uma empresa. Injetou 200 milhões, obviamente teve o retorno, fez o Palmeiras virar o que virou e plum, beleza. O Petralha pegou o Atlético também, sabe, morto, Série B, vamos trabalhar, vamos fazer algo consistente, vamos fazer um projeto a longo prazo para que o Atlético possa chegar em tal lugar. E chegou. Só que o problema é que na década de 90, o Atlético, através do Petralha, ele tinha ambição. Ambição. Em determinado momento, a ambição virou ganância. E quando vira ganância, irmão, independentemente aí do segmento, acabou, velho. Acabou. Quando o amor pelo clube, instituição, seja lá o que for, vira amor pelo poder, acabou também. E isso quebrou o Petralha. Consequentemente, quebrou o Atlético. Porque você está fazendo um trabalho a longo prazo, vendo o bem-estar do clube. Aí, em determinado momento, você vira o fio. Agora, vamos nos perpetuar no poder. Como é que a gente faz aqui? Como aconteceu com o São Paulo. Não por acaso São Paulo chegou nessa draga, administrativamente falando que está. Desde lá de trás, no último ano de mandato do Juvenal, que deu um golpe no estatuto, e aí começou a fazer isso. Então, o futebol é isso, cara. Não é uma ciência, mas você consegue minimamente explicar um pouco da história sobre algumas atitudes e mudanças feitas. Então, dá para a gente entender o boom que o Atlético teve com a boa gestão do Petralha lá atrás e dá para entender a melancolia que a gente vive hoje com a ganância pelo poder. Hoje, o poder ele está acima dos interesses da instituição. Então, quando esse tipo de balança está desequilibrada, irmão, não tem o que fazer. Você vê alguma perspectiva de mudança? O Petralha, por exemplo, planeja uma sucessão? Já sim. tem alguém que... Ele não fala abertamente, mas a gente sabe que, entendeu? A gente já ouviu muita coisa também, não vou ficar aqui colocando no ar coisas que a gente já ouviu falar, porque ouviu falar, muitas vezes não tem nada concreto, né? Muita gente só quer o caos. Mas a gente sabe que o interesse é que ele possa... E vou dar um exemplo, Márcio Lara, que é o braço direito dele também, que é uma das figuras mais patéticas como dirigente do futebol brasileiro, dirigente mais omisso do futebol brasileiro. Uma vergonha o Márcio Lara estar lá ainda. A gente sabe que ele tem interesse em assumir essa cadeira quando o Petralha sair. Então vira um ciclo vicioso, entendeu? Você precisa de novas ideias, novas cabeças, gente que pense para frente, pense pelos interesses do clube, entendeu? Então, pelo que a gente sabe, é isso aí que tem para hoje. Bom, triste. É uma situação, mas muitos clubes, acho que no futebol brasileiro, estão passando por uma situação, no mínimo, conturbada. Pô, Capelanes, eu li que você chegou a ser jogador de futebol, né? Quando mais jovem? eu joguei bola, velho. Hoje não acredito. Hoje eu sou a bola, né? Dá pra perceber. Eu também tô um pouquinho. Eu emagreci, Engoli. viu, gente? Eu emagreci. Vocês Não, eu tô no regime de engorda, velho. Eu tô indo pro lado oposto. Mas eu joguei, cara. Eu sempre joguei bola, futsal, desde moleque e tal, futebol, rua, várzea, desde criança. Até um dia que um cara chegou pra mim e falou assim, velho, você tinha que fazer peneira, teste de futebol aí e tal. Eu falei, vamos ver. Aí o primeiro teste que eu fiz foi na Portuguesa. Até numa propaganda que tinha lá atrás, chamada Craques da Portuguesa. Passava na televisão, inclusive. Aí minha mãe pegou, apareceu o telefone, ligou lá. Mas você era, tipo, o melhor da quinta série? Você era o melhor da turma, assim? Tipo... Cara, sem falsa modéstia eu era, Tá. velho. Geralmente sempre foi assim, tipo, porra... porque geralmente dá pra perceber quando criança essas coisas. Era o cara, né? que era chamado primeiro quando tira para o ímpar, entendeu? Isso. Quero o João, quero não sei o quê, quero o JP, que me chamava assim. Então era assim, cara. E aí eu fiz o teste, passei, acabei ficando na Portuguesa. Tive muitos problemas com os estudos, porque o Brasil, infelizmente, acho que até hoje é assim, ou você joga ou você estuda. Naquela oportunidade tinha que treinar todos os dias. Meus pais não queriam que eu abrisse mão dos estudos, entendeu? Mas chegou um determinado momento, velho, que eu não tinha nem vida, bicho. Eu não tava nem conseguindo respirar. Eu tinha que sair de casa às 4h15 da manhã para pegar todos os transportes públicos que eu tinha que pegar para chegar até o outro lado da cidade. Era no Canindé? Era naquele tempo de terrão? Não, era lá no Parque Ecológico do Ah, Tietê, tá, do lado que do tem CT Joaquim Grava. Isso, é verdade, o CT da Cara, Portuguesa era tem um CT caos, velho. Era um caos, eu tinha que sair 4h15 da manhã, vou rapidinho, tá? Mas nunca vou esquecer o trajeto. Era ir a pé, da minha casa até a Giovanni Gronk, pegar uma lotação, parar na Cidade Jardim, da Cidade Jardim pegar uma outra lotação, ou ônibus,
parar no 9 de julho, subir a pé 9 de julho, entrar na Trionão MASP no metrô, fazer a baldeação até o Brás, do Brás pegar um trem da CPTM até a Engenheiro Goulart. Da Engenheiro Goulart, às vezes eu pulava um muro da favela, tomava cacetete dos guardinhas, né, que eles não gostavam que a gente fazia isso, ou tinha que dar toda a volta com uma outra lotação para poder chegar no CT. Isso dava quanto tempo? 2 horas? Umas 3 horas quase, velho. 2 horas e 40, num dia bom 2 horas e meia. E quanto tempo que ficou assim sua vida? Fiquei uns 2 anos nessa aí, velho. Fiquei uns 2 anos, repeti de ano, aí não consegui entregar trabalho, meus pais, João, você quer jogar e tal, você tá jogando, mas, porra, às vezes tem que viajar pra jogar com os caras e tal. Não dá, cara. Não dava. O vestibular da bola é cruel, né? Porra, não dava, velho. Não dava. Meus pais nunca me pressionaram, assim, tipo, mas meus pais, vamos, eu falei, pô, mas eu chegava em casa, cara, morrendo de fome, cansado, fedido. E às vezes, para conseguir voltar a tempo, nem banho eu tomava no vestiário, que eu tinha que fazer todo o trajeto de volta. Às vezes dava um rebote, pegar uma outra carona, mas demorava até mais com tanto trânsito que tinha para poder voltar pela marginal. Cara, era um caos. E assim, não deu certo, velho. Aí eu fui, quando eu tava na Portuguesa, a gente fazia amistosos, campeonatos e tal, e um cara me viu e me convocou para jogar pela seleção paulista, num torneio que teria em João Ramalho, Catar fora, Catar, tem uma cidade inteira chamada Catar, e Marília, João Ramalho e Catar. E eu fui para lá, passei uma semana, 10 dias lá, treinando e jogando. Chegamos à final, perdemos para a seleção carioca nos pênaltis. E eu tive um destaque bem legal. E um cara me viu e me levou para a Alemanha. E eu fui, olheiro? Um olheiro. De que time? Do 1860. Munique 1860. Tá. Me levou para lá. Falando em times com uma situação delicada, é um time que era da primeira divisão da Bundesliga e... Exato, e que inclusive é até hoje o grande rival do Bayern de Munique. Sim. Assim, até hoje, A historicamente Allianz falando, Arena exato. ficava azul, não sei se ainda fica, eles não aí, jogam mais lá, né? Não jogam mais lá, mas... Eles criaram a Allianz Arena branco para a seleção alemã, vermelho para o Bayern e azul claro para o 1860. Exatamente. E eles não jogam mais lá porque não tem mais sentido. Não tem mais sentido, não tem mais praticamente, mas assim, a estrutura já era fantástica, foi muito legal. Você jogou na Allianz Arena? Eu treinei, nunca joguei. Tá. Eu treinei lá, os caras levavam raramente, vez ou outra e tal. Era mais o CT mesmo. Quantos anos você tinha? Ah, cara, eu tinha, vamos lá, 16 anos, velho. 15 para 16 anos. Mas como que foi isso? De tipo, essa rotina louca aqui no São Paulo? Ah, eles foram junto com a Munique? Meus pais foram só para ver como é que era, para ver se era bote errado, né? Ah, só que sim. meus pais estavam trabalhando aqui, meus pais são da área da saúde, não podem simplesmente, vou embora para a Alemanha. Não, meus pais são... O meu pai é médico, minha mãe é trauma bucomaxilofacial. Hoje não exerce mais a profissão, né? Porque já por uma questão de idade, mas ela trabalhou 40 anos no Hospital Público do Campo Limpo, perto de casa, entendeu? E meus pais foram comigo, porque... Simplesmente eu volto de Marília e aí na semana seguinte na Avenida Paulista tem uma reunião, eu era de menor, não podia assinar nada, meus pais tinham que estar presentes e aí o cara falou, não, esse moleque joga demais, vai lá para a Alemanha, eu vou levar ele, pipipi. Mas era um olheiro ou um empresário? Ele era olheiro e empresário. Entendi. Então ele fazia as duas coisas. Aí eu acabei ficando lá, só que assim, cara, hoje é que é normal, né? Você não tem essa cabeça de hoje, né? Com 35 claro. anos, estamos falando de 20 anos atrás, entendeu? Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu teria tido um outro comportamento. Mas, cara, eu tava lá morando com uma japonesa, entendeu? Porque eles me colocaram para morar como se fosse uma república. Então eu tinha o meu quarto, aí do outro quarto eu tinha um cara da República Tcheca que nunca tava lá. Acho que eu encontrei o cara 2 vezes na vida, e olhe lá, porque ele era da correria também, fazia um monte de trampo fora da Alemanha, mas morava lá, a empresa era lá. E uma japonesa que estudava línguas. Então, velho, eu não falava nem inglês, mal português, não falava alemão, mas eu comecei a fazer uma ou outra aula de alemão para poder pegar e tal. Eu fiz amizade com um cara de Moçambique que jogava no meu time, que falava português, então ele me orientava nos treinos. E aí, cara, porra, sozinho lá, não tinha internet, rede social que nem hoje, não conseguia falar com os meus pais direito, entendeu? A ligação era muito cara. Isso é 98, 99? Não, Não, putz, 16, desculpa, 2008, 2007, por aí. eu sou péssimo de data, velho. Eu sou de 89, então com 15, por aí, 16 anos é maior por aí. Eu tá. sou péssimo de número, então nem me arrisco. A internet ainda era mais difícil. E outra, não tinha cara, smartphone. eu pegava o telefone, ligava. Oi, gente, tá tudo bem aqui? Tudo legal? Não sei o quê. Eu ficava olhando para ver 59 segundos e ligava, para tipo, não cobrar lá, não sei quanto, entendeu? Era isso. Então minha relação, obviamente, era mais fria com a minha família, que eu sempre fui muito apegado a todo mundo, meus amigos, minha família. Não tinha brasileiro lá. Treinava 2 vezes por dia lá, comia no CT, depois voltava para casa, à noite não fazia nada. No máximo eu ia para a estação de trem, ver os trens passarem e comer batata frita lá à noite. Era isso, cara. Aí eu peguei, fiquei lá um período, depois acabei voltando para cá. Aí joguei no São Caetano, do São Caetano... Como que foi a decisão de voltar? Ah, cara, eu falei, será que não dá para jogar no Brasil? Não, velho. Pô, frio pra cacete, fui treinar na neve, não conseguia nem sentir os dedos, meu. Ah, cara, eu não gosto de frio, bicho, também, sabe? Então, acho que, como eu digo, se eu tivesse essa cabeça de hoje, não, cara, vamos fazer um esforço aqui, vamos focar e tal, o frio daqui a pouco passa, daqui a pouco não sei o quê, vamos superar. Naquela época eu falei assim, pô, eu sei que eu tenho futebol para jogar no Brasil ainda. Eu tô aqui, legal, tem experiência, bacana, show, vambora.
E aí voltei. Mas tinha uma perspectiva de ter uma oportunidade em outro time na própria Alemanha? O cara que me levou, o O que ele te Real, prometia? nunca prometeu, olha, eu vou fazer isso. Mas ele falava, cara, você é muito bom de bola, cara, você tem muita qualidade, aqui você vai crescer fisicamente, que eu era mais franzininho, entendeu? E você vai ganhar massa, aqui você não sei o que lá e tal, aqui tem um... E realmente era uma baita estrutura de academia, eram 2, quando a gente ia treinar físico, que eu queria morrer, que eu nunca gostei, né, de treinar físico, mas eram 2, 3 profissionais em cima de você. Pô, tinha treinamento de carrinho, cara. Treino para dar carrinho, naquela época. Você tinha que saltar 2 cones, fazer um zigue-zague assim, o cara jogava a bola pro lateral chegar rápido para poder cruzar e você tinha que deslizar para chegar no carrinho para tomar a bola dele. Treino de carrinho. Acho que nunca teve isso aqui no Brasil, pelo menos eu não sei. Olha o que os caras enxergavam lá atrás. Então foi legal a experiência, mas... Explicado 7-1, né? Talvez tenha explicado aí também, pois é. Lógico que não explica, mas é um dos motivos. Exato. E aí eu acabei voltando, cara. Aí acabei jogando em São Caetano, voltei a estudar também, mas ficou difícil para você conseguir conciliar as coisas. Tem uma parte da família que é de São Caetano, minha avó quando era viva era de lá, então virava e mexia, eu ficava por lá, aquela história toda. Aí depois acabei indo para a Argentina, aí fiquei um período lá também, depois acabei voltando para cá porque eu me enchi do futebol. Como assim se encheu? Cansei. Cansei de ter que treinar todo dia. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha, cara, 20? eu nunca vou esquecer isso, cara. Eu tava conversando, foi Skype tinha na época. Eu falei com um amigo meu, Marcelinho, e a gente fez um Skype. E aí ele falou, cara, entrei na faculdade de jornalismo. Porra, parabéns. Eu não tinha nem terminado o 3º colegial. Aí esse dia me deu um... Eu falei, porra, cara, tô aqui, vou treino de manhã, às vezes à tarde vou no bar lá da Quilmes com os amigos, tomo uma cerveja, à noite pego, vou numa festa ou outra. Não terminei o 3º colegial, os amigos já estão entrando na faculdade, não tenho namorada, tô aqui sem minha família. E aí, meu? Sim, porque lá também não tinha perspectiva. Ninguém chegava para você, olha, veja bem, você daqui a 1 ano estará no profissional e vamos fazer... Não, vamos lá, vamos jogar, vamos treinar e tal, vamos ver o que acontece. E aí um dia eu peguei e falei assim, quer saber, velho, vou voltar ao Brasil. Aí voltei pro Brasil, me formei, certinho, legal, e aí eu ingressei na faculdade. E Seus não sabia pais te exatamente. apoiaram nessa decisão? Cara, meus pais sempre me apoiaram. Meus pais sempre ficaram meio com o pé atrás só da questão do estudo. Meus pais queriam que eu não repetisse, que eu não parasse, mas eles viam que não tinha muito lá o que fazer, entendeu? Uhum. Não tinha muito o que fazer. É isso ou aquilo. É que nem o Tian Rio uma vez falou isso aí, que é uma repercussão gigantesca. Né? O brasileiro, o que acontece? O brasileiro era melhor porque ele, quando ele não está estudando, ele está só jogando futebol. Por isso que ele não estuda e tal, porque é só bola, bola, bola. E, querendo ou não, entendi, tiraram muito do contexto. Ele também acho que não foi tão claro na ideia dele, mas é basicamente isso. Lá nos Estados Unidos, eu me formei lá. Se você tira a nota vermelha, você não joga. Você fica de probation. Eu fiquei 4 anos lá. Porque para resumir, quando eu volto para o Brasil e começo a faculdade, eu vou jogar um Juca. Jogos Aí universitários. você vai fazer jornalismo aqui. Eu vou fazer jornalismo. Tá. Eu queria fazer veterinária. Aí eu vi um bicho quase morrendo nas mãos da doutora. Quase morri junto. Aí você falou, puta, não. Foi, não é pra mim. Porque eu adoro o animal, não cara. O animal é o também. melhor ser humano da Terra. Eu brinco aqui. O animal é o melhor ser humano da Terra. Eu amo. Passar um cachorro aqui, eu abandono a entrevista pra brincar com o cachorro. Véio. Eu gosto até de peixe, fazer carinho no peixe. Eu gosto de bicho. Só que aí eu vi esse bichinho aí, minha irmã é veterinária, eu falei, não. E minha irmã falou assim, você acha que é o quê? Vai ficar fazendo carinho do bicho, vai ter que salvar o bicho. Eu falei, não, cara, não pode atropelar o bicho, né? Então aí eu larguei. E aí eu ia fazer educação física, por causa do esporte. Uhum. Aí meu pai, tem que saber bastante coisa de anatomia, aí é questão de saúde, não é fácil, não, vai ter que estudar bastante. Eu falei, e agora, velho? E aí eu acabei indo pro jornalismo, que eu queria trabalhar com esporte. Sempre foi futebol, esporte, outras modalidades e tal. E aí eu entrei na área. 1 ano que eu estava na área aqui no Brasil, fazendo Mackenzie, depois metodista, um cara me viu no Juca e, sei lá, acho que ele lembrou de mim, de algum outro jogo que ele tenha visto, e falou, pô, você não é um cara que não sei o quê. Eu falei, não, sim, joguei e tal. E aí ele me levou para fazer uma peneira nos Estados Unidos, aqui Mas no esse Brasil. cara era o quê? Não, era um olheiro. Olheiro. Era um olheiro. Aí ele já tinha me visto em algum momento da vida, ele lembrou de mim e falou, vamos lá fazer uma peneira? Eu falei, cara, não quero mais jogar futebol. Eu falei, não, cara, vai ser importante para você, vamos lá. E pegou e me levou para Itu. E aí eu fui fazer um jogo em Itu e aí 3 técnicos americanos gostaram de mim, me deram proposta de bolsa de estudos para poder estudar e jogar nos Estados Unidos. Eu aceitei, fiquei 4 anos aí, me formei e depois voltei para cá. E aí você se formou em comunicação lá? Me formei em comunicação, jornalismo. Com a bolsa? Sem bolsa não dá. Não, óbvio. Tá, porque lá o mais barato, $50 mil, $40 mil no ano, né? Mas eu peguei uma bolsa boa, assim, por causa do futebol. Mas aí você trampava com alguma outra coisa lá ou era só estudar? Cara, eu trabalhei de tudo que você pode imaginar lá. Eu fiz de tudo que você pode imaginar. Eu fiquei um período em Memphis, que é no Tennessee, a terra do Elvis. Aí eu fiquei
depois na Carolina do Norte, em Wingate University, e depois eu fiquei, o grande período que eu fiquei foi no Missouri, no centro do mapa, numa cidade chamada, a gente abrasileirou de Fayette, mas é Fayette, né, que eles chamam. É na Central Methodist University. E lá, velho, foi muito legal que eu fiz tudo que você pode imaginar, eu trabalhei. Chegava lá $7, $8 a hora na oportunidade, mas assim, estudava de manhã, treinava à tarde, às vezes treinava de manhã e treinava à tarde, dava um cambalzinho na escola, na faculdade que não tinha o que fazer, às vezes tinha que viajar para jogar. A média ponderada para jogar é tipo 2, não é? 2.2. Tá. O meu é o não, GPA, o né? meu GPA era 2.5, 2.4. O mínimo é 2.2 no NCAA para jogar, né? Para jogar no meu era 2.4. Tá. 2.4. E a sua média? 2. Teve jogo que você perdeu por causa disso? Perdi 2 jogos por causa disso. Meu técnico entrou uma vez no meu quarto, né? Eu morava numa... Eu não morava na faculdade, eu morava numa casa alugada. Eu preferia ter mais, melhor, né? Se você ficar dividindo banheiro com um monte de gente, ter sua casa, seu banheiro, sua pia, sua escova de dente, tem tudo. E aí ele entrou no meu quarto e falou assim, velho, na boa, tem que dar um jeito. Eu falei, porra, coach, é difícil, cara. E realmente, mano, a faculdade que eu fiz, ela era difícil, velho. Não era fácil. Não era fácil. Eu aprendi muita coisa lá, por exemplo, muito speech. Os americanos adoram o speech. O que é o speech? É o discurso. Eles não podem ver um palanque, aqui uma mesinha que eles vão querer subir para poder falar. Essa era a grande dificuldade que eu tinha. No listening e no speaking. Em ouvir o que o cara falava com um sotaque diferente e tal, e para falar. Às vezes, não é que você travava porque, eu tô nervoso. Não, porque, pô, falta uma palavra ou outra. Cara, qual que é o sinônimo da palavra? Até ligar, porra, já... Então, eu tinha muita dificuldade. E aí ele falou assim, eu vou contratar vou contratar um professor brasileiro para ele traduzir as provas para você. Aí eu falei, beleza. Aí, ele pegou, contratou um professor brasileiro que dá prova, ele traduzia quando não sabia alguma coisa em português para mim. Para que eu pudesse passar, porque eu tava com bolsa, senão eu ia perder a bolsa, né? A bolsa, não faz sentido, exato. Elegibilidade. Aí eu peguei e consegui, cara, estudar, me esforcei pra caramba também, não deixei de trabalhar. Trabalhei com tudo, fui manobrista lá, fazia pipoca, trabalhava em ticket de recepção, jogo de basquete, fui mascote da faculdade. Limpei estádio, eu fiz de tudo que você pode imaginar. Mas assim, deu muita bagagem pra você, sabe? Não ter frescura com qualquer coisa que apareça. Você tá sozinho, cara, tá sem sua família. Tem que fazer seu dinheiro também, entendeu? Então... E que isso te mudou como pessoa, você acha? Essa experiência cara, toda. Desde moleque, eu tenho meus pais como grande referência, entendeu? Acho que boa parte das pessoas tem aí as familiares como referência. Eu tenho meu pai. Meu pai, hoje, graças a Deus, não é rico, óbvio, mas ele tem uma condição muito tranquila. Meu pai vendia laranja em campo de futebol, velho, de várzea em São Caetano. Primeiro emprego dele. Estávamos de laranjinha lá em São Caetano. E vendia. Meu avô tinha um boteco mesmo, raiz, botecão lá de sinuca, mesa rasgada, pano verde, já era. E minha avó trabalhava na chocolateria Pan, né? Que eu não sei nem se existe mais a Pan lá em São Caetano. Acho que não. Então, minha avó trabalhou lá, fazia As caixa. moedinhas, né? Minha avó fazia caixa lá em São Caetano. Então, assim, sempre foi uma família muito humilde. E meu pai, cara, sempre ralou a bunda na ostra. Não tinha problema para ele. Se ele tivesse que levantar dinheiro para vender laranja em Campo de Várzea, em São Caetano, ele ia fazer. Se tivesse que fazer outra coisa, ele ia fazer. Ele foi para Taubaté fazer faculdade e teve que fazer vários outros trabalhos para poder levantar, para poder pagar a faculdade, que quem pagava era ele. Então, eu olhando toda essa história, minha mãe não tinha dinheiro para comprar biju na rua. Uma vez meu avô deu R$10 para ela comprou em biju, não tinha mais dinheiro para comprar as frutas que ele pediu, ela devolveu o biju para receber o dinheiro de volta para comprar as frutas. E essas histórias são verídicas, não é história de pai e mãe, é a história que os avós contavam. Então, porra, eu tenho toda essa base. Se eu não me abraçar ou não me apegar a essas histórias que eles passaram lá atrás e eu achar, não, porque eu nasci bem e tal, porque... não. Os meus pais que conseguiram o que eles têm, eu não tenho nada. Então eu tenho que fazer muita coisa me embasando neles, entendeu? Eles tiveram muito mais dificuldades para fazerem as coisas e terem as coisas do que eu hoje. Então se eu não conseguir entregar para o meu futuro filho, para minha esposa, metade do que eles conquistaram, eu sou um fracassado. Eu penso assim. Por isso que eu fico todo dia aqui em cima, velho. É assim que eu penso que tem que ser. É aquilo, né? Tipo, às vezes a gente não entende as coisas que estão acontecendo, os sofrimentos, mas cara. é um pão que a massa vai sendo provada e no final das contas... Exato. E assim, união também, sabe? Eu vou dar um exemplo para você. Minha mãe tá com problema de saúde aí desde 2015, cara, já há 10 anos, entendeu? Que foi um dos motivos que me fizeram voltar para o Brasil quando me formei, porque o meu interesse... Era ficar lá. Meu interesse era ficar lá. Eu recebi proposta para dar continuidade ao futebol, não queria mais, porque eu não aguentava mais jogar. Não é que eu não aguentava mais jogar bola, não aguentava mais aquela rotina, Treinar, cara. a rotina de treino. Eu tenho os treinos malucos lá nos Estados Unidos. Tinha que fazer um teste, eu tenho até trauma, que eu começo a dar tremedeira. Que é um teste de 2 milhas, velho. 3,2 quilômetros em 11 minutos. Porra, não dava, velho. Era pra vomitar, velho.
Não tinha como. 3,2 quilômetros em 11 minutos e meio, alguma coisa assim. Isso aí, Sim, pô. meia hora já seria osso. Não, isso aí. pelo amor de Deus. De carro já seria difícil. Imagina correndo. Aí tinha que ficar lá correndo 8 voltas naquele campo interminável. Eu dava um corte também, às vezes, para ganhar um tempo lá. O coach, fazer de novo. Então, assim, eu não queria mais. O futebol sempre foi uma paixão, uma alegria para mim. Mas o que vinha antes do futebol, para você entrar no campo, me dava no saco já não tinha paciência. Mas eu fiz uma relação muito boa com muitos americanos lá. E o meu advisor, né, lá nos Estados Unidos tem isso. Você tem um Conselheiro. um conselheiro, vai. Não é Um tutor também, mas... sei lá, um conselheiro, um advisor. Advisor é conselheiro aqui traduzindo. E ele, cara, ele me chamava de filho, né? Ele adorava ele, Dr. Brink, gente boa demais. Inclusive no Thanksgiving, eu não voltava pro Brasil porque era muito cara a passagem. Então eu ficava lá. E aí ele pegou o carro um dia, foi lá na porta da minha casa, ficou esmurrando, vai ficar com a nossa família. Eu falei, não, mas já não vou atrapalhar. Me fez ficar lá com a família dele, com os filhos dele. Então, assim. O americano tem que vir o Natal pra gente. É o né? Natal, exato. E ele sabia que eu ia ficar sozinho, pra mim não tinha problema nenhum, ia ficar jogando videogame ali de boa. E ele, sabe, e quando eu me formei, ele falou, cara, ele era advogado, ele é advogado. Ele, não, vou te colocar na minha empresa, vou te dar o sponsor, trabalha aqui, que mais pra frente você pode conseguir aí o seu green card e tal. E eu me interessei muito, eu falei, porra, imagina já ficar formado, trabalhando, mesmo que não fosse o meu ramo de jornalismo, trabalhar numa empresa consolidada, com um cara que gostava muito de mim, eu gosto muito dele. Porra, era útil e agradável, mas aí minha mãe teve esse problema e eu acabei voltando. Então, só estou dando mais um exemplo para você ver como, e mesmo diante das dificuldades que a gente sempre teve, ou meus pais sempre tiveram lá atrás, mesmo com o maior problema que é tipo a saúde de cada um, a gente pega e se abraça da melhor forma possível para tentar levantar o outro, sabe? E aí você se forma, 2014, 15? Eu me formo em 2014, 2013 Eu tô pegando pra 14. as datas e mas as minhas referências, tipo, eu me formei em 2015, então tá, 2014... Eu me formei em 2014, mas em 2013, mas a minha walk, né, que ele é pegar o diploma foi em 2014. E eu entro na Band em 2014. Mas na Band e na rádio? A Band na rádio. Como que foi isso? Foi loucura, velho. Foi loucura. Em 2009, aí eu vou lembrar, porque foi o meu primeiro ano de carteira assinada na Band. Em 2009, quando eu estava na Metodista, antes de ir para os Estados Unidos, eu mandei... Cara, eu peguei um currículo, imprimi naqueles envelopes, né, da cor marrom, e entreguei na porta da Globo, na porta da Record, na porta da Rede TV, na porta da Band, na porta de todas as grandes emissoras. Cultura, fui lá, num dia. Peguei um dia... Cara, é admirável, você é do corre, velho. Cara, eu fui Você é do corre. Eu fui porta legal em porta, isso. velho. Minha esposa atual, né, que era minha namorada na época, ela foi comigo também. Eu falei, cara, eu vou porta a porta, vou fazer o quê? Eu não tenho contato com ninguém, não conheço ninguém da área. O único cara que eu conhecia na área era o Marcelinho, que estava estudando jornalismo ainda. Então, sabe, não conhecia ninguém de jornalismo para poder, tem o quem indica, a pessoa que pode te ajudar. Não conhecia ninguém, cara. Então eu fui porta a porta. E aí, olha só que loucura. 2 dias depois que eu deixei na porta de todas as emissoras de São Paulo, Cultura, Band, Record, Gazeta, todas, a Band me liga. Quer fazer uma entrevista aqui? Eu falei, porra, claro, amanhã pode ser, claro. Eu vibrei, nossa, animal, porra, Band. Fui pra Band. E aí eu fui contratado, eu fui fazer a entrevista com a Larissa, que era do RH, não trabalha mais lá, e ela falou assim, olha, você vai ser estagiário aqui e você vai trabalhar no site da Band. Então você vai corrigir os textos que as pessoas vão fazer. Erro de gramática. Né, revisor. Exatamente, revisor. Pode ser? Pô, claro, faço qualquer coisa. Precisar limpar o chão da Band, eu limpo, velho, com o maior prazer. Mas daqui... Aí ela fez aquela pergunta clichê. Daqui 4 anos, onde você se vê? Aí eu falei... queimou a última pergunta do programa. Era isso? Não, mas você vai entender, você vai entender. Aí ela falou, onde você se vê? Eu falei assim, trabalhando em rádio. Rádio? Eu sou apaixonado por rádio, eu amo rádio. Gosto muito de rádio. Ela, sério, mas você sabe que o seu trabalho aqui não é pra rádio, né? Eu falei, não. Mas eu vou entrar nesse e daqui um tempo eu estarei no rádio aqui, pode ter certeza. Aí ela pegou e falou essa frase assim, vou ver o que eu posso fazer por você. Dia seguinte, me liga a Rádio Band News FM. Vai até arrepio. Me liga a Rádio Band News FM. Tudo bem? A Jaqueline, que trabalha até lá até hoje. Oi, João Paulo, tudo bem? Pô, pode vir aqui amanhã? Eu falei, posso. Aí eu peguei e fiz uma entrevista com o pessoal da Band News FM e entrei. E fiquei 1 ano lá. Isso antes de ir para os Estados Unidos? Antes dos Estados Unidos. E eu fiquei 1 ano, quando eu completei o meu primeiro ano lá, apareceu essa oportunidade dos Estados Unidos. E aí eu falei, putz, e agora, cara? Parar o que eu tô fazendo aqui, parar a faculdade, parar meu estágio de rádio, na Band, que é o que eu gosto, para ir para fora. Aí eu falei, eu vou. Aí eu peguei e fui. Porque assim, cara, é legal você ter... Se fosse só para jogar bola, eu não iria. Tô te garantindo. Mas aí você tem uma formação, amadurece também você. É isso. Uma viagem de trabalho já amadurece, imagina passar 4 anos. Eu falei assim, beleza, velho, vamos estudar. Só que eu tava no 3º semestre da faculdade.
Esse que me pegou. Eu tava no 3º semestre, eu tive que voltar tudo, mano, porque os caras não aceitaram nada lá nos Estados Unidos. Eu falei, pô, mas eu vou entrar no 4º semestre? Ele, não, vai começar do zero. Eu falei, como assim, cara? Fiz 1 ano e meio aqui já. Mas do zero, fiz. Mas acabei indo. Só que antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava na Band News FM, eu conheci o Capriotti, que é o meu coordenador de esportes até hoje. Ricardo Capriotti, da Band. Ricardo Capriotti, Tá. da Band. E ele trabalhava no Band Esportes, Rádio Bandeirantes e tal. E a gente se conheceu porque eu era estagiário do site, eu era rádio escuta na Band News FM. Trabalhava no site, ficava ouvindo as outras rádios para poder dar informação que os caras estão falando e tal. E toda quarta-feira à noite eu pedia para minha chefe para ficar depois do meu horário. Então eu entrava às 2 da tarde e ia embora às 8 da noite, era o horário do estagiário, tá? Só que eu pedia para as 8 da noite eu bater o cartão e para poder ficar. Então eu ficava até tipo meia-noite, 1 da manhã, porque eu queria ver o Dirceu Maravilha narrando, eu queria ver o Fábio França fazendo reportagem, o André Coutinho comentando, os caras que trabalhavam lá, Arthur Covre fazendo as coisas. Eu queria viver o Sérgio Xavier fazendo comentários, queria ver a jornada esportiva, que eu queria futebol, eu ia chegar no futebol, mas eu queria poder estar inserido, entender, ajudar nas redes sociais, quando saía gol da equipe. E aí um dia o Capriotti apareceu lá e eu cumprimentei. E aí, cara, vocês vão falar que é mentira, mas é uma história maluca. Meu pai médico atendeu o pai dele. Uma vez eles trocaram ideia e aí o Capriotti perguntou pro meu pai, o que seus filhos fazem? Meu filho trabalha na Band. Ah, que legal, vou lá dar um abraço nele. E aí numa quarta-feira à noite ele apareceu lá para me cumprimentar. Pô, seu pai que atendeu o meu pai aqui, muito prazer, precisar de alguma coisa, conta comigo aí. Pô, muito obrigado. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu perdi o contato total com a galera da Band. Pô, claro, fiquei 4 anos lá, não vou ficar enchendo o saco de ninguém. Só que eu sempre quis narrar futebol, trabalhar com futebol. E aí uma rádio de Sua adultos, vontade era senador de rádio? eu queria narrar rádio. Eu queria trabalhar em rádio, velho. Eu queria trabalhar em rádio. Da onde vem o tesão com o rádio? De em específico? moleque, cara, eu cresci ouvindo rádio. Cresci ouvindo Luiz Roberto narrar Fórmula 1 na Rádio Globo. Cresci ouvindo Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Pouca gente Rádio sabe Jovem isso, Pan. inclusive. Isso é bem específico. A morte do Senna, inclusive, é o Luiz Roberto narrando na Rádio Globo. Exatamente, cara. Eu cresci ouvindo Nilson César, o próprio Luiz Escócia, que pouca gente vai lembrar, narrou Fórmula 1 também em rádio, sabe? Tipo, eu cresci ouvindo rádio. Ah, cara, naquela época, não é que eu não assistia TV, era mais É que o rádio é diferente. O rádio, ele é como se fosse um livro. Ele faz você completar a imagem. Isso eu acho legal Exato. do podcast, do rádio. Quando meu pai me levava para a escola, que muita gente pegava essa carona, meu pai ia ouvindo vezes a Jovem Pan, vezes a Rádio Bandeirantes. Então eu cresci ouvindo várias emissoras de rádio. Não era só uma. Por mais que o rádio seja hábito, eu cresci ouvindo muitas rádios. E eu gostava muito de vários estilos, de vários programas, de vários apresentadores diferentes. Então eu gostava, por que o cara da X está falando aqui? O que o cara da Y está falando aqui? Então eu ficava me divertindo. Eu tinha um rádiozinho, cara, rádio de pilha, de despertador. Era isso, era só rádio, 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 rádio. E aí, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu comecei a narrar futebol por uma rádio do interior. E até o Júlio César, nunca vou esquecer, é um cara que inclusive fez curso de jornalismo esportivo comigo, de narração esportiva comigo no Senac. Ele falou, pô, tô precisando de um cara para narrar aqui na minha rádio do interior. Eu falei, mas estou nos Estados Unidos. Não, eu plugo você pelo Skype, mando a imagem para você e você narra o jogo. Vambora, pô. Não ganhava nada, mas tava lá para ganhar experiência. E aí eu narrava os jogos, pegava parte dos jogos, o gol, alguma coisa, e mandava pro Capriotti. Capri, dá uma olhada aqui, cara, quando você puder, aqui narrei esse gol aqui do Sertãozinho contra o Noroeste, dá uma olhada. Ô, João, aqui você tá gritando muito, aqui você tá muito rápido, aqui tá comendo palavra, aqui tá não sei o quê. Melhora a dicção, ritmo e tal. Então ele sempre foi um cara muito lapidador, entendeu, nessa questão. E quando eu me formei, ele vê que eu me formo. Eu tiro uma foto, pauso no Instagram com os meus pais, com um canudo lá, do diploma e tal. E aí eu falo para ele, pô, tô voltando pro Brasil, talvez, para poder procurar emprego, beleza? Aqui na Band não tem nada, mas se aparecer alguma coisa, a gente vê, beleza. Até o dia que um produtor saiu da equipe, pediu para sair. Ele falou, cara, abriu uma vaga, e aí? Nossa, tô dentro. Aí, tô dentro desde 2014 lá. Você começou como produtor. Comecei como produtor. E disso foi só para rádio? Como que... Só rádio. Só rádio. Eu entrei para trabalhar na Rádio Bandeirantes, 2014, um mês antes da Copa do Mundo. Então eu era produtor, pouco fazia ar, porque era mais produção, marcar entrevista, produzir programa, cortar sonora, organizar a entrada de repórteres nos boletins, um monte de coisa. E aí depois, conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando mais espaço para poder entrar no ar, que nem assim, você pode chegar na Rádio Bandeirantes de 88 anos de história, sentar a mão na cadeira e querer falar, né? Tá certo, tem que ter um tempo. Eu acho que o meu tempo foi até mais curto do que eu esperava, porque eu acabo fazendo minha primeira reportagem em 2014. Em 2014.
Um jogo entre Santos e Londrina pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. E aí ele me deu a oportunidade para fazer, gostou, obviamente muita coisa para melhorar, para lapidar. Ele falou, vou começar a colocar você mais na reportagem aí. Aí eu comecei a fazer reportagem, tem hora de virar repórter, virei repórter. Comecei a narrar jogos, e até o momento que eu virei hoje mais sou apresentador na rádio e não mais repórter, né? Apesar de ontem ter feito Que é o reportagem termo depois de muito que tempo. os americanos usam, que é o talking head. É isso, entendeu? Virei apresentador lá na rádio, não faço mais reportagem, não fico mais em estádio, fico mais no estúdio, né? Fiquei 9 anos fazendo reportagem. E o jogo aberto, como que surge a oportunidade? Ah, cara, o jogo aberto foi uma doideira, velho. O jogo aberto foi uma maluquice. Porque eu fazia só rádio. Em determinado momento, dentro da Band, me chamaram para participar do Band Esportes, fazer o Sports News Debate, com a Renata Saporito na época, com o Kaká Fernando. Então eu fiz bastante programa com eles, entendeu? E aí o Esporte Interativo, o antigo, depois virou TNT, me convidou para ser comentarista lá. E eu acabei aceitando, que eu falei, poxa, não vou ter conflito de interesse aqui, uma empresa é TV, outra coisa é rádio, pode fazer? Pode, comecei a fazer lá. E foi uma baita escola também, né? Porque você começa a mexer com muito figurão, com muito medalhão, com muito cara experiente, com muito cara que tem know-how, com muito cara que também está começando como você, então você consegue absorver várias coisas de várias pessoas diferentes. E aí eu ganhei uma casca lá legal, aí o esporte interativo acabou, acabei retornando para a Band e comecei a fazer só matéria. Então eu só fazia matéria. Eu não fazia participação ao vivo, no jogo aberto, nos donos da bola. Até um dia que eu comecei a fazer reportagem, o Neto me viu, craque Neto, falou, quer participar do Donos da Bola? E quero, pô. Aí eu fui, comecei a participar, comecei a colocar mais a cara na TV. Então, Vamos lá. Do nada, assim, no corredor? Do nada. Ele me viu trabalhando na rádio, me viu fazendo um ou outro VT, e aí falou, esse moleque aí, né, vou chamar ele para fazer um Donos da Bola aí, na TV. E aí eu acabei tendo uma relação legal com ele dentro da rádio, que depois ele teria um programa na rádio antes dos Donos da Bola da TV. Ele fazia um programa de rádio uma hora antes da TV. E aí eu comecei a ter mais relação, porque era mais ou menos o horário que eu estava por lá. E comecei a colocar mais a cara na TV. Você sentiu dificuldade essa transição? Cara, não, velho. Não, sabe por quê? Quando eu fui para lá, sabe aquela coisa do frio na barriga? Acho que todo mundo tem que ter frio na barriga para fazer alguma coisa. Por exemplo, vim aqui fazer um negócio com você, eu cheguei com frio na barriga. Não cheguei aqui, não, verdade, cheguei aqui com frio na barriga porque você quer entregar uma coisa legal, quer entregar um produto legal para quem tá. Não quero ser mais... Você tá fazendo um negócio... sim, ok, chegar aqui largadão, pegar, falar de qualquer jeito, a galera que tá trabalhando aqui, pô, pai de estrutura, vocês montam a agenda, o cara vem aqui largado, não se entrega para fazer a parada, entendeu? Então, eu cheguei, obviamente, com um friozinho na barriga lá, mas eu falei, cara, se eu for pegar tudo que eu já passei e tudo que o rádio já me deu a curto prazo de poder de improviso... Isso ajuda pra caramba. Eu não tenho que inventar moda aqui. É só fazer o que eu faço no rádio na TV. Nada diferente. Não vou mudar porque na TV você tem que ficar assim, cara, você é o mesmo cara que eu faço na rádio. E eu fiz isso. Eu fui o mesmo cara, sem mudar nada. Claro, um outro trejeito aqui, uma questão de postura, de olhar na câmera e tal, beleza. E aí um dia, cara, o Jogo Aberto me ligou, velho. Assim, do nada. Mas quanto tempo foi de... Cara, eu fiz acho que uns 10 programas, 5 programas, entre 5 e 10 programas nos Donos da Bola. E aí um dia o Jogo Aberto me ligou. O Charles, né, que é o coordenador de lá. Ô, meu, você quer... E foi muito engraçado, nunca vou esquecer, era uma quarta-feira de Champions League à tarde na TV. Aí 2020. Aí eu tava assistindo e aí ele pegou e falou, você consegue fazer o Jogo Aberto com a gente na sexta-feira? Eu falei, claro. Onde que é a matéria? Onde que é a pauta? Você achava que ia ser uma reportagem? Achei que era para gravar alguma matéria normal, externa, gravar ou entrar ao vivo, às vezes, só fazendo matéria. Não, aqui no estúdio. Eu fiz, como assim? Fazer o debate com a gente ao vivo. Com a Renata Fã e com o Denilson? Falei desse jeito. Ele pô. Falei, puta, velho, tá de brincadeira, velho. Porra, óbvio, não sei o quê. E foi isso, cara. E aí eu fui lá, e aí a Renata, cara, porra, Renata, sacanagem. A Renata é sacanagem. Eu cheguei lá, velho, com a fralda cheia. Aí o frio na barriga foi... Eu cheguei lá na sexta-feira. Sabe quando você acorda já com dor no maxilar, de tanto que você tava sorrindo de bobo? Eu falei, cara, não acredito que eu vou pro Jogo Aberto. Não acredito que eu vou fazer a participação no programa. Não acredito que eu vou estar com o Denilson do lado. Porque, porra, meu, cresci bem. Tenho a camisa do Betis por causa dele quando era moleque, cara. Brincadeira. E aí, quando eu cheguei lá, a Renata veio e falou, olha, meu, você tá vindo aqui pelo seu trabalho na rádio.
você é um cara exótico, você é um cara diferente, você é um cara alegre, animado, que não cai na pilha, que pilha os outros. Então eu quero que você seja o mesmo cara que você é no rádio aqui, nas redes sociais aqui. Fique em casa, que é a sua casa. E até o Denis falou assim, mano, fica à vontade, pode bater em todo mundo aqui, dá pombo sem asa mesmo, não tem problema, a casa é tua, irmão. Cara, foi assim, ó. Precisava ouvir isso. Eu tava engessado. Eu não ia ter feito um bom programa. Você não ia ter feito você mesmo. Não, velho. Não ia. Eu tava cagando na calça. Tô falando sério. Eu tava com a fralda cheia. Porque, queira ou não, é uma coisa meio tipo Mega Sena, assim. Não, mas é uma oportunidade que, pô, se der certo, muda a vida de qualquer pessoa Total. que trabalha com isso, né? Total. E assim, se eu tivesse feito um trabalho ruim nessa sexta-feira, Não seria chamado, eu fim. acho que não me chamariam mais, entendeu? Fica meio quietinho, assim e tal. A minha primeira participação no programa, eu dei logo de cara uma porrada na Renata. Eu sou um O que idiota. você falou? Você lembra? Eu lembro. Os caras me apresentaram, né? Pô, tá chegando aqui, João Paulo Capelanes, pela primeira vez, Jogo Aberto, faz um trabalho legal na Rádio Bandeirantes, os caras aplaudiram. Aí, rapaziada, da hora, valeu aí pelo convite. Pô, que honra tá aqui, vocês não têm ideia da alegria que eu tô, tá aqui, pipi. Bom, vamos começar então, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Inter tá liderando o Brasileiro. Os caras, não sei o quê. Vou começar contigo, Capelanes, como é que você... Ela falou assim, como é que você enxerga essa tabela de classificação por aqui? Só jogou pra ver o que eu ia falar, né? Cara, eu não sei por que eu falei isso, velho. Fiquei tão à vontade com os caras, meu, você tá em casa. Eu falei assim, eu já vi cavalo preto, eu já vi cavalo branco, agora eu tô vendo um cavalo colorado paraguaio aí na ponta. Cara, que isso, velho? Só acabou de chegar, irmão. Você tá louco, velho? Que cara que a Renata fez? Não, a Renata ficou tipo assim, meio que coçou a cabeça, sabe? Que ela foi levantar a bola, achando que eu ia só analisar. Não, realmente o Campeonato Brasileiro tá complicado, tá muito competitivo e tal. Você deu no meio. Eu já dei na medalha. Eu falei, não é pra estar em casa, não é pra fazer o quê? Mano, o Denilson falou assim, irmão, você tá louco, velho. Acabou de chegar. Eu falei, você que falou pra eu ficar em casa. Eu falei, peraí, velho. Mas foi pro break depois? Não, aí depois a gente comentou mais uns 10, 15 minutos e tal. Eu já tinha dado uma outra zoeira com outro, nem lembro, acho que com o Chico, eu tinha dado uma porrada nele também e tal. Aí depois foi pro break. E aí, meu, tipo assim, não ficou clima pesado nenhum. Tipo assim, a Renata pegou e fez assim, meu, é isso, cara. Pô, só que eu não esperava que fosse a primeira já em mim, logo de cara. Tipo assim, mas foi numa boa, entendeu? Isso quebrou muito gelo. E aí eles falaram, você volta na outra sexta-feira? Eu falei, volto. Aí eu voltei na outra sexta-feira, também mesma resenha e tal. Volta na outra sexta-feira? Volto. Aí na minha quarta sexta-feira, eu fiz um belo programa ali, foi bem legal assim. Aí ela falou, você não consegue fazer todo dia, não? Eu falei, porra, eu mais quero. Porra, vamos todo dia. Eu falei, tô dentro. Quando foi isso? Isso foi em 2020. Cara, foi logo na pandemia. Porque eu casei em dezembro de 2019. Aí, em 2020, assim, eu tenho até a data aqui no salvo no celular, mas foi pouco antes da metade do ano, que é quando começa mesmo a pandemia, eu começo a fazer da minha casa. E aí eu entro pela câmera, sabe? Fica, se eu não estou equivocado, fica só Renato, Denilson, aí depois a galera entra por câmera, o Paulo Roberto Martins, né? Depois o Sgarbi. Então, uma coisa bem espaçada um do outro. As cadeiras eram espaçadas por causa do distanciamento social e tal. Exato. Então, foi basicamente isso. E aí, depois, seguiu todo dia fazendo programa, na rua e no estúdio também. E aí, me corrija se eu estiver errado, mas eu li sobre você ter essa veia de comunicador, mas talvez não restringir só o esporte, de talvez uma pegada de entretenimento e tal. É bem por aí que você, tipo, se vê? Como que é? Cara, você tem vontade de sim. fazer alguma coisa no entretenimento em si, não no esporte? Tenho. Assim, se você me perguntar, qual que é o sonho que você tem, o que você quer lá na frente, etc e tal. Assim, eu morreria fazendo o que eu faço hoje. Morreria fazendo a Rádio Bandeirantes, trabalhando da forma que eu trabalho. Obviamente, novos projetos poderiam aparecer, mas assim, eu amo o que eu faço. Trabalhar de domingo, fazer o esporte debate à noite, participar de programas de debate, de entrevistas, tudo. Jogo aberto, rua, né, que é a externa, reportagem ou estúdio para debater, lindo também. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com entretenimento por um curto período no Melhor da Noite. É o programa que lá atrás a Glenda estava apresentando, depois ela mudou e tal. E, cara, eu adorei. Eu adorei fazer. Eu adorei fazer. Participei com o Zeca Camargo já também algumas vezes, também que ele fazia o Zeca e a Glenda, né? Foi muito legal, velho. Eu era tipo um repórter, não é a palavra essa, sei lá, um repórter, não era repórter especial, repórter diferente. Eles me mandavam para umas pautas aleatórias, tipo assim, vai ter uma pauta de tapa na cara. Sabe aquela competição de tapa na cara? Capela, vai lá. E aí eu dava tapa na cara dos caras e tomava tapa na cara daqueles brutamontes, entendeu? E eu fazia a matéria na hora, sem script, sem nada. Vamos ver o que sai.
E saía coisa legal. Me mandaram pra Blumenau fazer o Oktoberfest. Porra, tá louco, velho. Foi engraçado pra cacete, entendeu? As brincadeiras e tal. Então eu comecei a gostar muito desse negócio. E eu gostaria muito no futuro, se der, vamos ver e tal, me aprimorar e tal, mas quem sabe eventualmente ter um programa de entretenimento, sabe? Na TV também para poder fazer. Seria bem legal. É uma parada que te faz bem. Me faz bem, cara. Eu gosto de trabalhar com energia, sabe, cara? Uhum. Uma vez eu ouvi uma palestra de um cara, ele foi lá na minha faculdade, Nos Estados Unidos. Nos Estados Tá. Unidos. Ele foi na faculdade, aí ele começou a conversar com nós, com os alunos e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei, nem lembro que eu perguntei para ele, eu perguntei a parada da profissão e ele pegou e falou assim: faça alguma coisa que te dê dinheiro mesmo que não te faça feliz. Vocês vão ver que lá na frente vocês vão ter felicidade. Ele meteu essa. Faça uma parada na vida, mesmo que ela, mesmo que não te faça feliz, mas que te dê dinheiro. Vocês vão ver como ela vai te fazer feliz lá na frente, porque o dinheiro vai te trazer felicidade. Eu não vou ser demagogo aqui e falar que o dinheiro não traz felicidade, porque quem não quer dinheiro aqui? Todo mundo quer. Mas eu tive algumas experiências na vida que eu conheci muita gente com muito dinheiro, velho. E no final das contas, essa pessoa não tinha as melhores conquistas da vida. Entendeu? Coisas que, graças a Deus, eu tenho. Sabe? Então eu passei eu passei a entender isso, entendeu? Eu quero trabalhar com algo que me dê alegria, que me dê energia e, obviamente, que me dê dinheiro. Mas se tiver que optar por uma coisa que me faça bem, que me faça chegar feliz em casa, com a minha família e tal, bacana, para lá na frente, quem sabe, ó, não tá me dando tanto dinheiro aqui, mas tá me fazendo feliz. E eu vou trabalhar para ganhar essa felicidade ainda e esse montante de dinheiro que eu quero, eu vou fazer, entendeu? Então, é mais ou menos assim que eu penso, sabe? É o que os japoneses chamam de Ikigai. Que é um diagrama de Venn, que é você fazer algo que você é útil, que você é bom e que dá dinheiro. É isso. Acho que é o que Mais ou todo menos mundo isso. busca, Ou que né? você gosta. Eu esqueci um desses três, Que eu acho mas... que todo mundo busca no final das contas, né? É que é aquela coisa bíblica, né? Tudo nunca terás. Mas se você puder ter o mais próximo do tudo que vai te fazer bem, é o que a gente tem que fazer para tentar, né? Vamos para a pergunta clichê agora, então? Vamos. Eu adoro as perguntas clichês. Ai, ai. Capelanes, eu sempre finalizo a entrevista fazendo um exercício do entrevistado imaginar que ele vai assistir essa entrevista daqui 10 anos. Opa. E aí, quero saber que mensagem que você gostaria de deixar para você mesmo assistir em 2035. Cara, eu vou falar uma coisa que minha avó me falou 2 anos antes de morrer. Ela falou assim: nunca mude a sua essência, independentemente do que acontecer na sua vida. Nunca mude, porque era um momento que eu já estava começando na televisão, eu já estava ganhando seguidores em redes sociais, eu já estava recebendo algumas críticas também, justamente por esse jeitão, assim, de muitas vezes provocar, ironizar, de debater, de provocar, que eu acho que tudo isso faz parte de um bom debate, entendeu? Tem um momento de falar sério, tem um momento de brincar, tirar onda, tirar sarro, provocar, mas ela falou assim, nunca perca a sua essência. Então, acho que daqui 10 anos, eu assistindo essa entrevista, eu vou falar assim, cara, eu não mudei nada. Meu tratamento com as pessoas no ar, meu tratamento com as pessoas principalmente fora do ar, meu tratamento com as pessoas na rua, eu nunca aconteceu e dificilmente vai acontecer, a não ser que aconteça uma coisa estratosférica na minha vida. Eu destratei alguém, já magoei pessoas como qualquer pessoa, já briguei com pessoas como qualquer pessoa, já chateei pessoas como qualquer pessoa também que comete meus erros, talvez esteja errando agora, mas eu sempre procurei fazer minha culpa. Falei, caramba, velho, será que é que eu tô certo ou tô errado? Tem que tirar o orgulho da frente. Se a pessoa tivesse feito isso comigo, tivesse respondido assim, será que eu teria perdoado? Será que eu poderia dar o braço a torcer? Então, é não perder a essência. Eu acho que o mais importante é a gente que trabalha com comunicação é um meio muito ego. Assim, as pessoas elas viram ególatras de uma forma descabida, descontrolada. Isso em algum momento, quando você foi pra TV, porque comigo aconteceu, de tipo, você se apaixonar pela persona de si mesmo. Isso aconteceu comigo há muitos anos. De tipo, alguém manda um comentário, pô, mó jogo legal que você comentou, puta análise que você fez, você olhar e falar assim, pô, eu sou foda. E no final das contas você percebeu que, eu pelo menos percebi isso, que tipo, tanto faz que, tipo, tem coisas maiores do que a gente mesmo. Como que foi isso aí, tipo... Porque, cara, comigo, por exemplo, a gente se formou na mesma época, mais ou Sim. menos. E eu comecei em 2014 na ESPN. E, cara, foi tudo... Porque quando a gente é jovem faz merda, não tem como. Vai, porra. E jovem é muito impulsivo, jovem às vezes é agressivo. Não agressivo de violência, mas jovem às vezes tem uma opinião mais contundente. E eu tive minha parcela de erros, que não foi na maldade, mas era uma coisa da juventude mesmo. Eu acho que boa parte das pessoas tem. E
E eu aprendi com o tempo que tem coisas maiores do que isso. Tem coisas maiores do que ego, tem coisas maiores do que Tem. posição. Eu hoje trato o esporte como a coisa maior que tem. Eu tento muito ver meu ofício, seja aqui, seja comentando na NFL, como se fosse uma parada meio que fosse um cardeal com a religião, assim, tá ligado? Tipo, eu tô a serviço disso, sabe? Então, por exemplo, quando a gente começou aqui o projeto, eu sempre fiz muita questão de bater na tecla de roteiro, etc. De, eu vou deixar o entrevistado falar, velho. Porque a pessoa que tá assistindo aqui, ela não tá porque eu tô aqui. Deixa a pessoa falar. Só que em dado momento antes, a televisão é um negócio que mexe com a cabeça das pessoas. E tem muita gente que não vira a chavinha de volta. Como que foi quando você foi pro jogo aberto e aí de repente explode a quantidade de seguidores, aí aparece hater, Nossa, e aí aparece, uns xingamentos muito pesados. muito. Como que ficou a sua cabeça nessa hora? Cara, eu vou falar uma coisa que talvez seja clichê pra muita gente. Eu não ligo pra nada do que falam pra mim. Jura? Não Nada. te afeta? Zero. 0 vezes 0. Meu pai, semana passada, inclusive, falou assim: João, eu tinha falado uma groselha do Paris Saint-Germain e do Chelsea. A gente dá os pombos sem asa do programa. Eu falei: não é a menor chance do Paris Saint-Germain perder pro Chelsea. Vocês estão loucos. O PSG é nata da Europa, que não sei o que, pipipi. O Chelsea foi lá e meteu 3-0. Eu falei que ia ser 3-0 pro PSG, o Chelsea vai 3-0. Quando os caras me mataram na rede social. Mas tem coisa pesada. Tem que morrer. Não existe você trabalhar com isso. Você paga alguém da Band, onde já se viu, não sei o que, papapá. Meu pai não mexe em rede social. Meu pai não sabe nada de rede social. Mas, às vezes, raramente, meu pai pega e abre o Instagram. Ele nem sabe que tem, mas ele vê. E ele falou: cara, nossa, as pessoas estão te xingando muito. João, você tem que tirar um pouco o pé, cara, tá muito pesado. Eu falei: pai, eu me importo com vocês, com a minha esposa e com os meus amigos. O resto, quem não me conhece, eu caguei. Mas você não vê comentários? Você não vê, tipo, Sendo bem sincero, eu tento responder muita gente. Até, inclusive, se tiver gente que já mandou mensagem pra mim, certamente uma ou outra pessoa, pô, ele já me respondeu. Às vezes eu respondo. Às vezes tem aquele cara, vou dar um exemplo assim, tem aquele falso hater. Você é um merda, você não sei o quê, você não sei o que lá. Aí eu pego: pô, irmão, seja feliz na sua vida. Aí o cara: pô, irmão, desculpa, me passei aqui, sou mó fã, acompanho todo dia. Não, acontece direto isso aí. E tem os caras também que, na boa, eu nem perco tempo. Eu raramente bloqueio. Raramente bloqueio. Mas deixa lá, deixa a pessoa passar vergonha. Às vezes eu vejo lá a pessoa desejando mal para outro, você tem que ser demitido. Tem que estar desempregado, passando fome. Já recebi várias dessas aí. Várias dessas Mas aí. quando você lê essas coisas, não dá nem um Nem um negocinho no coração assim de. Nem um pouco, cara. Eu tenho pena, porque às vezes eu clico no perfil da pessoa, raro, não fico perdendo meu tempo em rede social, também tenho o que fazer. Mas eu clico e vejo assim, aí eu vejo lá, pai do fulano, do ciclano, médico. Aí eu falo assim: cara, pode um cara, um médico, com 2 filhos, pegar e falar um negócio desse na rede social? Que exemplo que vai dar para os filhos, entendeu? Não, a gente tá meio perdido aqui, sabe? A questão até humanitária, né? De respeito, de valores, uma inversão gigantesca. Então, velho, E na rua, pessoalmente, nunca teve nenhum caso assim, né? Não é comigo também, não. nunca, cara, nunca tive problema na rua, velho. Talvez um dia eu tenha, talvez um dia eu tome um tapa, talvez um dia aconteça alguma coisa, talvez algum dia, porque eu tenho essa essência, eu não vou mudar. Por falar em essência, eu vou falar uma coisa pra você. Por que que eu me importo com os meus amigos e com a minha família? Porque eles me conhecem desde pequeno. Eu até hoje mesmo, não acho que eu seja famoso. Eu acho que seja conhecido. Acho que eu sou conhecido. Tipo, Entendeu? de ir num restaurante, alguém te Não, eu vou no restaurante, as vê, pessoas tá. param, os garçons pedem para tirar foto, os motoboys quando eu vou pegar comida na minha casa, pô, mano, capelão, não sei o quê. É um cara conhecido por tratar de um De canal uma com coisa uma que é uma audiência paixão de muita gigantesca. gente, assim. Normal, só que eu não perdi minha essência. Eu ainda vou nas comunidades jogar meu futebol de várzea, entro em favela, jogo bola mesmo. Ah, mas você não tem medo? Cara, eu vou lá jogar meu futebol. Os caras não acreditam quando eu vou até hoje em favela jogar bola. Não acreditam. O que tá fazendo aqui? Eu falei: cara, eu sempre joguei futebol de várzea, em comunidade, desde moleque. E eu gosto, cara. Não é agora que eu vou parar. É, a sua essência, ela não mudou com Sério. a fama. É um negócio Não. complicado. A televisão é realmente um negócio complicado. É Tipo, eu loucura. tive, quando 22, 23 anos, faz Sim. muito tempo, esse período que eu era talvez mais agressivo, que não era de caso pensado, tá ligado? Não era uma Sim. parada, tipo, hoje eu acordei, eu vou causar. É Exato. porque não vou falar adolescente, mas o jovem é assim. Aí vai passando os anos, vai dando cabelinho branco e tal, você vai entendendo o que importa. Mas hoje eu também sou muito tranquilo com essas coisas, porque no fundo não muda nada. E, sei lá, tem coisas mais importantes, sabe? Sim, cara. Assim, velho, eu costumo falar o seguinte, né? Eu não tô falando que eu sou a melhor pessoa do mundo. Longe disso. Não, ninguém é. Longe, Todos longe. Não temos- sou, temos só que eu sou defeitos um e problemas. franciscano, entendeu? Cara que... Mas assim, qualquer pessoa que não gosta de mim, seja pelas minhas análises, assim, se for para falar, vou falar a verdade aqui sem falsa modéstia. Se for para debater sério de futebol,
Pô, eu conheço história de futebol pra cacete, porque eu leio pra cacete há muito. Eu gosto, eu converso com gente que manja muito mais do que eu. Ou vocês acham que eu conseguiria trabalhar num programa se eu não conhecesse de futebol com o Milton Neves, com o Zaidan, com o José Silvério e com o Pretzel? Eu já trabalhei com os 4 ao mesmo tempo. Um moleque lá debatendo de futebol com eles. Claro que em alguns momentos eles falavam de coisas que eu não conhecia. Pô, cara, falaram aqui, vou dar um exemplo, tá? Falaram, sei lá, do Campeonato Brasileiro de 87, do Flamengo do Esporte. Poxa, eu não sei, eu já sabia na época, mas vamos supor, não sei. Pô, vou estudar, vou engolir, vou devorar aquilo, cara, para conseguir no próximo programa, quando eles forem falar, ó, o módulo tal começou assim, porque a CBF errou, porque quem jogou a Libertadores no ano seguinte foi o Esporte, então o Esporte é o campeão, o Zico falou, não sei o quê. É isso, entendeu? Então, eu tento me preparar e muito para poder fazer um debate. Eu sou na Rádio 1. Sem perder minha essência também de, às vezes, ter aquele momento quinta série, a brincadeira, porque também ninguém aguenta tratar o futebol com seriedade de toda hora 100%. E na televisão eu sou outro, entendeu? Ah, é um personagem? Em alguns momentos, sim. Porque é o tom do programa. Acho que não é um personagem, é uma persona. Pode ser. É uma persona, melhor colocado. Porque personagem parece algo falso, parece uma interpretação. É uma persona, entendeu? Só que é. quando tem que falar sério, vou dar um exemplo. Com as finanças do Corinthians. Pô, o Andrés andou com cartão de crédito do clube corporativo, gastou não sei o que lá. Eu não vou tirar onda com isso, é muito sério, cara. Eu vou falar sério. Eu vou dar uma opinião que 90% acredito das pessoas vão concordar e vão falar, pô, você me representa, o que você falou na televisão eu queria também ter falado, só que você me representou e pipipipipi. Só que quando é para dar um palpite Palmeiras e Corinthians, não sei o que lá, se for para provocar o Ronaldo, eu vou falar 4-0 pro Palmeiras, tá de fraude o Corinthians, não sei o que lá. Aí o Corinthians ganha, os caras vêm, as pessoas têm que entender e entender qual que é a barreira e diferenciar quando você está fazendo entretenimento, quando você está provocando, quando você está ironizando, quando você está falando sério. Ainda acho que é uma barreira muito grande que as pessoas não conseguiram entender. O futebol brasileiro, infelizmente, ele é tratado de uma forma doentia. O Marcos lá atrás falou, se as pessoas cobrassem os políticos como elas cobram o jogador e a imprensa, pô, esse Brasil era a Austrália melhorada. E não é assim que acontece. Para terminar, de fato, o que nesse frio maldito que você está fazendo em São Paulo, o que te faz sair da cama de manhã? Qual a sua motivação? Cara, a motivação, primeiro, eu vou te falar o seguinte, velho. É poder realizar o meu sonho todos os dias. Porque eu nunca tive o interesse, nunca foi o meu sonho trabalhar nesse ramo. Nunca tive, porque eu nunca tive uma referência, alguém que, poxa... Da família, pá. Nunca tive alguém jornalista na família que me indicou, não, nunca tive nem amigos que, eu trabalho no jornalismo, eu trabalho na reportagem, eu nunca tive alguém para me dar um parâmetro e falar, vai nessa linha. Mas o que me tira da cama todos os dias foi ter descoberto, depois de velho, qual que era realmente, não sei se é a minha vocação, mas qual era o meu interesse, minha vontade, o meu sonho de realizar. E, cara, eu realizo o sonho todos os dias, é trabalhar em rádio, que é o que eu sempre gostei desde criança, e trabalhar num lugar que é energia, cara. Eu posso estar chateado. Chateado mesmo. Já aconteceu de cachorro morrer, gato morrer. Porra, uma vez meu gato caiu do 10º andar, cara. Uma bosta isso aí. Eu tive que ir pro programa. Cheguei lá, de olheira, chorando pra cacete. Não queria fazer o programa. Pô, tava acabado, cara. Acabado, destruído. Eu queria morrer, eu queria eu pular o 10º andar. E eu fiz o programa, cara. E a galera viu que eu tava ferrado. O Denilson, porra, me pegou pelo braço, o Chico, o Ulisses, toda a galera, a Renata, e me deram uma energia que eu falei, cara, tava precisando disso aqui, velho. Foi algo até terapêutico, sabe? Do que ficar em casa, tipo, lamentando e tal. Então isso me dá energia, cara. E eu tento passar essa energia para as pessoas que estão tentando trilhar um caminho também, entendeu? Não sei se essa aí é a fórmula para o sucesso. Mas é você fazer o que você gosta todos os dias, o que te dá tesão, te dá combustão. Então, sair da cama no frio de São Paulo todos os dias é ter essa energia diária para poder entregar não só para as pessoas que assistem, mas para as pessoas que estão no meu convívio diário. E, consequentemente, para mim, que você tem que ter amor próprio na vida também, né? É isso, Capelanes. Obrigado. Pô, que honra, cara. Muito legal. Desculpa ter falado pra caramba. Não, mas se imagina, deixar, a gente vai até meia-noite falando aqui. Não. Ó, não para. Não, imagina. Nosso intuito é esse, fazer uma entrevista mais densa, deixar o entrevistado falar, que eu falei que é uma meta que eu sempre tive. E é isso. Então, não peça desculpas. Esse Tá joia. era o objetivo do programa. Espero mais vezes. Foi muito legal. À disposição total. Espero falar coisas melhores do Atlético. E... Depois da Copa do Brasil, quem sabe? E quando você tiver... A gente vai tomar um Quem laço sabe nos mesmo, dois tá jogos, complicado, né? cara. Tá complicado, é insalubre assistir o São Paulo Futebol Clube, mas enfim, estarei no Morumbi, quem sabe a gente se encontra lá também. Obrigado, te espero mais vezes. Estarei. Espero que também você esteja na área do entretenimento, que você tem essa vocação, você tem essa energia, acho que sua energia faz bem para as pessoas. Legal, fez bem para cara. mim. Pô, que legal. Te digo que essa Muito hora e feliz, meia
Me fez muito bem estar aqui. legal, Já estava cara. com essa expectativa, mas saio energizado daqui. Então, sua energia é muito legal e eu tenho certeza que quem assistiu também. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Parabéns aí pelo espaço, pra toda essa galera aí que faz os bastidores funcionarem também. Eu tô sempre à disposição, velho. E aí eu prometo que na próxima eu falo menos. Não, por favor, continue falando. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, like no vídeo. Divulgue o Além das Linhas para todo mundo e nos comentários coloca quem você quer ver aqui no Além das Linhas. Denilson, eu tô te esperando, tá? Vem, Dedê, vem. Toda entrevista eu vou terminar assim agora. Vem, a gente arrasta ele, eu te ajudo. É assim, já veio o Chico, agora eu estou fazendo um negócio dividir para conquistar. A gente já trouxe o Sgarbi, já trouxe você, então. já trouxe o Chico, né? Que todo mundo é próximo, não tá mais trabalhando no jogo aberto. mas Exato. não é Não, próximo. mas- Eu vou cercar aqui Denilson até ele aparecer. E a Renata também. Ah, não, aí. Vamos Aí, conseguir. aí é uma tarefa hercúlea, se você conseguir. É isso. Tchau, gente. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos.